Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Muito obrigado aos novos mecenas do podcast, ao Miguel Moreira, à Sara Capas, ao João Mota Lopes, ao Ricardo Zambujal, ao Miguel Babo Martins, ao O.A. Elliot, ao José Ponciano e, finalmente, à Sílvia Alexandrino. Muito obrigado a todos. Na semana passada, no sábado, decorreu em Lisboa a primeira edição do Workshop de Pensamento Crítico. Foi uma manhã bem intensa e muito bem passada, com os cerca de 20 corajosos participantes que optaram por trocar uma manhã, cuja temperatura pedia claramente praia, por umas horas a puxar pela cabeça. Já este sábado e no próximo vão decorrer as sessões seguintes do workshop, online e no Porto, e em setembro haverá mais. Por isso, se tiverem interesse, inscrevam-se através do link que deixo na descrição do episódio e que podem também encontrar no site 45grauspodcast.com. E agora, ao episódio de hoje. Olhando para a quase centena e meia de episódios que o 45 Graus já leva, há um facto, no mínimo, curioso. É que depois de já ter discutido o país com dezenas de convidados e sob múltiplos aspectos, desde a economia, à política, a várias dimensões da vida em sociedade, nunca tinha tido um episódio dedicado especificamente ao tema da justiça. Isto é estranho por várias razões. Não só porque o Poder Judicial é um dos 3 poderes clássicos do Estado, juntamente com o Executivo e o Legislativo, mas também porque a justiça, de um ponto de vista mais abrangente, está longe de ser um tema pouco relevante, sobretudo na sociedade de hoje. Estamos sempre a vê-la discutida nos jornais, nas televisões, seja a propósito dos atrasos nos tribunais, que afetam, por exemplo, a competitividade da economia, seja sobretudo por casos particulares de justiça, em particular os crimes de colarinho branco, em que tem havido uma enorme dificuldade em obter acusações, o que muito mina a confiança dos cidadãos. Enfim, talvez a ausência deste tema no podcast seja uma mera coincidência, há sempre temas que faltam, ou talvez diga alguma coisa sobre a impenetrabilidade do sistema de justiça para os não-juristas como eu, ou talvez ainda esteja relacionado com o menor peso que o Poder Judicial, neste caso refiro-me ao Tribunal Constitucional, tem na política em Portugal em comparação com o que acontece noutros países. Seja como for, é uma lacuna que está mais do que na hora de suprir. E por isso, e tal como no episódio anterior, voltei a trazer um repetente ao podcast. Nuno Garopa é atualmente professor na George Mason University, nos Estados Unidos, e a sua investigação incide na análise económica do direito e das instituições legais numa perspectiva comparada. Por outras palavras, o Nuno utiliza ferramentas da economia para tentar compreender por que variam os sistemas judiciais entre países e qual é o seu impacto na política e na economia. Esta investigação interdisciplinar tira partido do background do convidado nestas duas áreas, uma vez que ele é licenciado em Economia, depois tirou mestrado em Direito e doutorou-se em Economia pela Universidade de York, com investigação precisamente nesta área. O Nuno, como disse, já tinha estado no podcast há uns anos, no episódio 64. Na altura falámos da qualidade das instituições em Portugal, mas numa perspectiva muito mais ampla, que foi desde a cultura e da história até à economia. Convidei-o agora a regressar para falar sobre o nosso sistema de justiça, à boleia de um ensaio que ele escreveu sobre o tema, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O ensaio, chamado O Governo da Justiça, foi escrito já há largos anos, mas continua muito atual. No livro, o Nuno analisa a organização e o funcionamento do sistema de justiça em Portugal, misturando as conclusões da literatura científica do direito comparado com a sua própria opinião, que é muito crítica em vários aspectos, em relação à forma como o poder judicial está organizado no nosso país e à sua relação com o poder político. Na nossa conversa começámos por falar de alguns aspectos do nosso sistema de justiça em relação aos quais eu há muito tempo, enquanto não jurista, tinha curiosidade e imagino que muitos de vocês na mesma situação também. Por exemplo, como é que compara a arquitetura do nosso sistema com a dos outros países, desde a organização da hierarquia dos tribunais à distinção entre os vários tipos de direito. Por exemplo, em Portugal, os tribunais estão separados em 2 jurisdições distintas, a civil e a administrativa, sendo que esta última diz respeito às relações com o Estado. Isto é assim em todos os países? Que modelos alternativos é que podíamos copiar de outras geografias que se enquadrem na nossa tradição jurídica? E como é que o sistema se autogoverna? Quem é que gera os magistrados e os outros oficiais de justiça? E qual é o grau de autonomia das magistraturas face ao poder político? À boleia deste ponto, da relação entre os poderes judicial e político, discutimos uma das reformas que o Nuno propõe no ensaio. Ele defende que as magistraturas tenham mais poder e mais independência administrativa face ao governo do que têm hoje, mas ao mesmo tempo entende também que devem ser mais transparentes e devem ter mais accountability, ou seja, mais prestação de contas perante o Parlamento e os cidadãos. Essa maior transparência é, segundo ele, essencial para podermos compreender porque é que a justiça falha, quando falha, seja nos atrasos dos tribunais, seja no arrastar dos processos de colarinho branco, seja noutros aspectos relevantes, conseguindo distinguir, por exemplo, quando é que isso resulta de insuficiências na governação interna das magistraturas ou quando isso é um problema do lado do poder político que desenha as leis sem pensar na sua implementação.
Mas estas reformas e outras que o convidado propõe e que têm um efeito desfasado no tempo são, já se sabe, sempre muito difíceis de implementar no nosso país, seja pelo corporativismo das organizações, seja porque, como referi no início, a organização do Poder Judicial não é um tema que entusiasme particularmente quer os políticos, quer os cidadãos, para lá daqueles casos que dão nas vistas. Terminámos por isso com uma discussão mais abrangente do que simplesmente a área do direito sobre a qualidade das instituições e que encaixa bem, juro que não foi de propósito, no primeiro episódio que gravamos. Espero então que gostem, deixo-vos com Nuno Garopa. Nuno Garopa, bem-vindo de volta ao 45 Graus. Obrigado eu por estar aqui, mais uma oportunidade. Nós vamos retomar um tema que discutimos sempre muito de passagem no final do primeiro episódio, o episódio original, que é o governo da justiça, o sistema de justiça, a relação com o poder político. Mas eu acho que era bom fazer uma coisa que não fizemos na altura, que é começar por... Ia-te pedir para fazer uma descrição geral do nosso sistema de justiça, da maneira como está organizado e também como é que compara com outros países, porque eu tenho o palpite, enfim, acho que não estou errado, de que a maior parte dos não-juristas, como eu, tem um entendimento imperfeito. A pessoa tem uma ideia, não é? Porque vai ouvindo falar de vários tipos de tribunais, Ministério Público e tal, mas não conhece propriamente bem a arquitetura. E eu acho que isso depois é importante para o que nós vamos falar a seguir de problemas e de reformas. O nosso sistema é um sistema complexo, não é? Mas de forma alguma é um sistema único. Nós temos um sistema que obviamente toda a gente está familiarizada, que são os tribunais, obviamente há tribunais. Os titulares dos tribunais são órgãos de soberania, não é? Portanto, os magistrados judiciais, porque os tribunais são órgãos de soberania, e os magistrados estão organizados num carreiras que são autónomas, não é? E, portanto, é isso que normalmente também quem não é jurista ouve, os conselhos superiores. Os conselhos superiores são, no fundo, os órgãos de gestão e de governo do Poder Judicial. Essencialmente, nós temos 3 níveis de tribunais, que são primeira instância, segunda instância e terceira instância, que é o Supremo Tribunal. Isso corresponde, grosso modo, a 3 níveis na carreira dos magistrados judiciais, que são juízes de direito, juízes desembargadores e juízes conselheiros. E os 3 níveis são os tribunais de comarca, os da relação? Sim, os da relação e o Supremo, não é? Depois, separado, coisa que aí sim já não é tão comum na União Europeia, fazemos parte de uma matriz tradicional francófona que separa os tribunais administrativos dos tribunais cíveis e, portanto, os tribunais administrativos são tribunais que, no nosso caso, não é o caso, por exemplo, em Espanha, são um ordenamento totalmente separado e, portanto, temos também aí... Pois que em Espanha está junto, não é? Não, eles são separados, mas o Supremo Tribunal é o mesmo. Exato, Nós, o Supremo Tribunal é separado. O que significa que também temos um Conselho Superior dos tribunais administrativos e fiscais separado. Portanto, no fundo, nós temos 2 sistemas de tribunais com 2 governos distintos. Acresce a isto o Tribunal Constitucional, que ele próprio, na Constituição, tem um capítulo à parte, não é? Portanto, é considerado um outro tipo de tribunal. E depois, obviamente, temos o Ministério Público, que, essencialmente, como toda a gente sabe, a pessoa que está à frente do Ministério Público é a Procuradora, neste caso, a Procuradora-Geral da República, que é quem tem a seu cargo, no fundo, depois coadjuvada com um Conselho Superior do Ministério Público, a questão da gestão da parte do Ministério Público. E, portanto, é um sistema complexo, é um sistema que tem, no fundo, 3 conselhos de governo, coisa que não é comum. Na verdade, por exemplo, os franceses têm apenas um Conselho de Governo que toca todas as 3 áreas. O nosso, decidimos a certa altura, ter 3 conselhos, por razões históricas, e é um sistema complexo. Agora, é um sistema complexo por razões, como eu já disse, históricas, não é? Porque quando nós saímos do Estado Novo, da ditadura, houve uma necessidade de fazer uma reforma que automatizasse, independizasse o poder judicial do poder político. E foi por isso que se criou este modelo, que no fundo foi importado da Itália, de França ou de Espanha, que era o modelo que esses países tinham tido nas suas transições democráticas, que são um modelo que essencialmente trata de que o governo dos juízes é a responsabilidade dos juízes, não é a responsabilidade do poder público. Então, mas espera, já vamos à relação com o poder político, mas ainda dentro do poder judicial. Tu dizes que isto mudou com o 25 de Abril, mas na altura já havia uma organização mais ou menos idêntica, não era independente, não é? A organização dos tribunais não era muito diferente e havia um Conselho Superior da Justiça, mas esse Conselho Superior da Justiça era presidido pelo Ministro da Justiça. Pois, exatamente. E, portanto, respondia diretamente ao poder político. O que mudou foi sobretudo a relação com o poder político. Ora, a partir do que aconteceu com a Constituição é que, no fundo, tirou-se o Ministro da Justiça desse Conselho para que ele fosse independente do Poder Executivo. Eu acho que há aqui um aspecto que se presta à confusão, que é a relação entre os magistrados judiciais e o Ministério Público, não é? Os procuradores. Não é?
Porque eles têm funções muito diferentes, na verdade. Sim, isto é uma velha celeuma em Portugal, que é a questão de saber se os magistrados do Ministério Público deveriam ter uma formação e carreiras totalmente autónomas das carreiras dos magistrados judiciais. Porque eles são investigadores, no fundo, são acusadores e os outros são Em Portugal, por juízes. razões várias, toda a gente diz que foi uma decisão do então Ministro da Justiça Salgado Zanha, mas ninguém explica exatamente porque é que essa decisão foi tomada. Faz parte daqueles mitos da democracia portuguesa que alguém decidiu fazer, mas não há livre banco, não houve debate porque é que isso se fez. Decidiu-se que eles são formados na mesma escola, não é? E, portanto, essencialmente o que nós temos neste momento há uma formação conjunta e depois, ao final dessa formação, seguem diferentes carreiras. E até sabemos, como é evidente e tem sido público e notório, que há quem passe de uma carreira para a outra ao longo do seu percurso profissional. Nós temos neste momento vários ilustres magistrados do Ministério Público que passaram eventualmente a magistrados sociais. No Supremo Tribunal temos a própria ex-ministra, tem essa carreira e, portanto, é possível passar de uma carreira para a outra. E é mais normal passar de qual para qual? Do Ministério Público para magistrado social. Agora, não houve nunca um debate muito sério em Portugal sobre se esta é a melhor forma de nos organizarmos. Não é assim o sistema noutros países até semelhantes, como Espanha, como França, como Itália, e muito menos, isto é completamente diferente dos sistemas nórdicos e do sistema alemão e do sistema anglo-saxónico, que têm sistemas completamente diferentes de organização. Por exemplo, os alemães continuam a ter um sistema semelhante ao que nós tínhamos antes do 25 de Abril, ou seja, os conselhos que tomam decisões são presididos pelo Ministro da Justiça ou pelos Ministros da Justiça dos diferentes Länders, não é? E, portanto, há ali uma relação direta entre a Governação da Justiça e o Ministério da Justiça. Ao nível federal e depois nos Länders ao nível local. No Reino Unido, por exemplo, nunca houve esta estrutura de comitês até há muito pouco tempo. Na verdade, era o Ministro da Justiça, Lord Chancellor, que nomeava os juízes, indicava os nomes ao Primeiro-Ministro, que supostamente depois os nomeava. O Tony Blair fez uma série de reformas e neste momento há de facto uma comissão mais independente que trata disso. E portanto as experiências são muitas, nós temos o sistema que temos, é um sistema que em geral vem do facto de uma transição democrática. Os países de leste na Europa quase todos têm sistemas semelhantes ao nosso neste momento. Ou seja, quando houve a transição houve um cuidado especial em assegurar a independência do Poder Judicial. Porque há dois problemas, que é o problema da independência e há um problema que todos os sistemas democráticos têm que lidar, é que obviamente herdam uma judicatura, um poder judicial que foi escolhido, treinado e nomeado pelo sistema autoritário e uma vez que não vamos despedir aquelas 1.500 ou 1.800 pessoas, nem vamos fazer saneamentos, é obviamente que tem que ser cautelar que esse poder judicial, que era fiel à ditadura, passa a ser fiel ao regime democrático e, portanto, criam-se instituições para garantir isso, não é? Sim, e tu dizes que a tua tese é que houve um certo receio de ir contra os juízes, no fundo, de ir contra Eu acho que as dinâmicas depois tomaram conta e, obviamente, o que nós passámos foi de uma situação de autonomia do Poder Judicial para autogoverno do Poder Judicial. E isso em Portugal, ainda por cima, decorreu de uma forma muito contraproducente, porque, repara, o Poder Judicial, na verdade, não tem controle sobre o seu orçamento. Esse orçamento continua a ser uma decisão do poder político. Bem, tecnicamente é da Assembleia da República, mas todos sabemos que é do Governo, porque é o orçamento de Estado. E, portanto, o Poder Judicial não tem controle sobre esse orçamento, mas o Poder Judicial, por não ter controle sobre isso, acabou por se transformar os conselhos numa espécie de base sindical. E isso também é fácil de explicar, porque quando nós passamos a ter eleições para estes conselhos, não é? Qualquer pessoa percebe que para votar em alguém, não é? Para haver candidatos e votar em alguém, temos que nos organizar. Portanto, é preciso haver uma estrutura qualquer que organize essas eleições. E, portanto, rapidamente isso tem que ser uma associação sindical. Porque o que aconteceu também na transição democrática, e mais uma vez eu acho que não foi um bug, foi uma feature, era retirar poder ao Supremo Tribunal, porque obviamente o Supremo Tribunal era onde estavam as pessoas de maior confiança do Estado Novo. E, portanto, para se retirar poder ao Supremo Tribunal e, no fundo, democratizar o poder eleitoral de todos os juízes, em que os membros do Conselho deixam de ser membros do Supremo Tribunal, não é? Porque há países em que só podem ser membros desses Conselhos juízes do Supremo Tribunal. No nosso caso, é completamente democratizado. O que é que acontece? Ou seja, tens também do Supremo, mas não só do Supremo. Da relação e dos tribunais inferiores, e isso nós podemos perceber a perversão que isso é noutras carreiras, não é? Isto seria a mesma coisa que ter um Conselho de Defesa Nacional que trata das promoções a oficial-general e que estão representados sargentos e alferes e tenentes a decidir quem é que vai ser general. Ora, foi isso que se decidiu fazer na Justiça. Não são os generais a decidir quem é que é promovido a general, o equivalente, são todos os juízes que estão representados e depois eles votam e esses membros do Conselho é que decidem. Desculpa interromper, mas porque a progressão na carreira é feita
através da subida nos níveis Exato. do tribunal. Podia não ser, Sim. mas essa progressão é decidida pelo Conselho, não é? Ora, se todos os juízes estão representados nesse Conselho, estão juízes de vários níveis, quer dizer que os níveis inferiores também participam nas decisões consoante as promoções dos níveis superiores. Ora, para isto estar organizado e não causar uma grande crise institucional, é preciso haver alguém que internalize todas essas, enfim, como nós economistas chamaríamos de externalidades, e quem é uma associação sindical. A grande diferença entre Portugal e os outros países que nos são semelhantes é que nós não partidarizamos essa associação sindical, ou casos espanhóis, ou dos italianos, ou dos franceses, em que há mais de uma associação e elas estão completamente partidarizadas. Aquilo que tu propões, eu digo que propões, tu a admitir que a tua tese não mudou muito desde 2011, que foi quando saiu o teu ensaio, não é? Na verdade, eu queria perguntar-te isto porque eu não tenho a certeza que tenha entendido completamente a tua tese, não é? Porque tu resumo-la basicamente dizendo que nós temos uma concepção deficiente da separação de poderes e depois aquilo que eu infiro é que, de certa forma, há aspectos em que tu achas que o Poder Judicial tem autonomia a mais e a accountability a menos, não é? E há outros em que achas que tem autonomia a menos, não é? Exato, portanto, eu acho que... Ou seja, não é fácil de resumir numa só Não, porque numa eu só acho que há variável. questões, por exemplo, claramente em termos de alocação de recursos, de gestão e de, digamos, orçamentação, o Poder Judicial, na minha opinião, tem poderes a menos, tem insuficiência de poderes. E penso que já foram feitas algumas tentativas que falharam sempre, porque essencialmente o Ministério das Finanças não quer abdicar, mais do que o Ministério da Justiça, o Ministério das Finanças não quer abdicar desse género de poderes. Mas poderes é que são na prática, desculpa. Ou seja, não há um orçamento próprio? Não tem orçamento, ou seja, o orçamento é imposto pelo Ministério das Finanças, essencialmente ao Ministério da Justiça, que por sua vez impõe ao Conselho Superior da Magistratura. Os Conselhos não decidem por eles qual é o orçamento que necessitam. E quando falamos de orçamento estamos a falar de salários. Estamos a falar de salários e estamos a falar, por exemplo, dos quadros, não é? Quer dizer, quantas pessoas é que devem trabalhar no Conselho Superior da Magistratura? Essa resposta não é dada porque trabalham tantas pessoas quantas o Ministério das Finanças a orçamentar para lá poderem trabalhar, não é? E, portanto, nunca há uma questão de pensar. É um pouco a ideia de que o Conselho Superior Espanhol provavelmente tem funcionários a mais, mas eles controlam o orçamento e têm cerca de 450 funcionários. O nosso Conselho não chega a 2 dezenas. Obviamente que um Conselho com essas diferenças não pode exatamente fazer exatamente as mesmas coisas. Outra área onde eu acho que há um grave déficit, por exemplo, de gestão, é na área das estatísticas da Justiça. Nós continuamos a ter o Ministério da Justiça que gera as estatísticas da Justiça. Isso para mim é realmente problemático e, na minha opinião, explica alguns dos vícios que nós temos nessas estatísticas da Justiça. Agora, por outro lado, depois, o Conselho não tem, nem responde de forma clara em outras áreas em que lá está, na minha opinião, tem poderes a mais e accountability a menos. Por exemplo, o facto de as promoções continuarem a ser largamente endogâmicas ao sistema, o facto das classificações durante muito tempo, é verdade que as coisas melhoraram alguma coisa nos últimos anos, mas durante muito tempo foram inconsequentes, no sentido de que toda a gente dizia toda a gente é muito bom, depois os juízes vinham explicar que não é bem assim, mas o problema é que até há muito pouco tempo havia muito pouca punição de magistrados que incumpriam claramente as suas obrigações, nomeadamente atrasos e outras questões. Isso é verdade que mudou nos últimos anos, porque as últimas pessoas que estiveram à frente do Conselho Superior da Magistratura, na minha opinião, foram bastante ativas nessa matéria, mas nós continuamos a ter, por exemplo, problemas graves no Ministério Público, não é? Quer dizer, o Conselho Superior do Ministério Público não consegue estabelecer metas nem uma gestão eficiente da magistratura do Ministério Público. Por isso continuamos a ter a acumulação de atrasos e todo aquele conjunto de processos que nós temos, não é? Portanto, há matérias em que de facto não têm poderes suficientes, mas há matérias em que claramente têm competência a mais e não estão a prestar contas sobre aquilo que deveriam estar a fazer. Aqui o teu ponto, o que eu entendo, não é terem competências a mais, é suposto terem eles a gerir as promoções, é não prestarem contas dessa... Não, e é um sistema que é um sistema altamente endogâmico, portanto não é um sistema que está aberto à sociedade civil, não está aberto a quem está de fora, e é um sistema que persiste e tem vindo a complicar-se, não é? Porque é óbvio que aquilo que a maioria das pessoas pensa sobre a justiça em Portugal não é aquilo que os magistrados pensam da justiça em Portugal. E neste momento o fosso entre aquilo que as magistraturas pensam e aquilo que o resto da sociedade pensa é muito maior do que era há 10 ou 20 anos, não é? Achas que sim? Acho que sim, porque os magistrados continuam a insistir que, na verdade, o sistema funciona bem. Há casos pontuais em que não está a funcionar bem, quando, obviamente, a imagem pública, como sabemos até das últimas inquéritos à opinião pública, é de que os tribunais funcionam muito mal, não é? E, portanto, a certa altura há aqui um problema claro de que aquilo que as pessoas pensam na sociedade não é aquilo que pensam os magistrados sobre o próprio funcionamento da justiça. Tu há bocado falaste do Ministério da Justiça gerir as estatísticas judiciais. Qual é o problema? Ou seja, o que é que isso implica na prática? O problema na prática é que nós não vamos nunca ter medidas de produtividade que usem essas estatísticas judiciais, a não ser que essas estatísticas judiciais estejam na mão de um Conselho Superior, porque obviamente o que o corporativismo das magistraturas vai levar é desconfiar que essas medidas vão ser geridas
de forma a satisfazer determinadas preferências e, portanto, não as podemos usar para questões de promoção. Nós somos praticamente o único país deste contexto que não tem medidas de produtividade quantitativas, que nem as tenta calcular. Nós somos um país que anda a falar há não sei quantos anos, há 20 anos pelo menos, de fazer a contingentação processual. Não faz contingentação processual, não consegue fazer contingentação processual. Isso para... A contingentação processual é dizer quantos processos é que um magistrado deveria ter que decidir para, por exemplo, ter uma promoção. Quantos processos é que se esperaria que cada magistrado tivesse? Esse tipo de medidas, o que significa quantificar e, portanto, com todos os problemas que a quantificação tem, mas isso significa que haverá pessoas que satisfazem as metas e pessoas que não satisfazem as metas. Para definir essas metas têm que ser deixadas aos Conselhos Superiores, porque se são impostas pelo Ministério da Justiça, vai criar problemas de natureza política. E isso tem sido o grande problema. As estatísticas de justiça espanholas e italianas são geridas pelos seus respectivos Conselhos Superiores e há muito tempo que têm contingentação e medidas dessa natureza. Mas, portanto, tu achas que se as estatísticas fossem geridas pelos Conselhos, eles teriam, enfim, outro tipo de monitorização da produtividade que não têm? O que eu acho é que se isto tivesse sido assim há 20 anos... Eu estou a perguntar isto anos, porque isto parece confluir com a tua se tivesse sido há 20 anos, a conversa teria sido mais semelhante à espanhola e italiana. Como nós não tivemos, não temos sequer essa conversa. Repara, a própria contingentação processual e a introdução de medidas quantitativas está na lei desde 2014. Até hoje não foi implementada. Agora, não foi implementada por culpa dos magistrados? Não, não é culpa dos magistrados. Eu não sei que é culpa dos magistrados, porque quem tem que implementar o Ministério da Justiça que não implementou. Portanto, a falha Mas primeiro os Conselhos dos políticos. Judiciais quereriam... Eu estou a perguntar isto porque em órgãos muito corporativos é difícil implementar esse tipo de... Claro que é, mas repara... No fundo há coligações que se opõem a ela, não é? No fundo, claro, não é? mas isso também acontece em Itália, em França e em Espanha. Ou seja, as agendas corporativas dos nossos magistrados não são horríveis comparadas com as outras. A questão é que as dinâmicas foram diferentes. Ora, aqui o que se aconteceu foi que a dinâmica política ajudou a dinâmica corporativa a que as coisas não fossem feitas. E isso, obviamente, que tem a ver em larga medida também com o papel que... E já lá vamos, que o Ministério da Justiça e os políticos desempenharam nesta matéria. Pode ir lá já? Não, no sentido que é evidente que o Ministério da Justiça prescindiu desse conjunto de medidas para agradar aos magistrados. Como, por exemplo, quer dizer, todas as reformas que nós temos feito, elas oscilam entre prescindir de fazer reformas para agradar às forças corporativas ou fazer reformas a eito que não contam com as profissões judiciárias, com os operadores, e que depois simplesmente falham porque nem conseguem explicar-se como é que são implementadas. É isso que nós temos visto. Quer dizer, quase todas as reformas que se têm falado, elas francamente não alteram drasticamente absolutamente nada porque não é possível fazer isso. Então, mas espera, como é que num Poder Judicial com a força para, enfim, impedir esse tipo de reformas... Como é que esse Poder Judicial depois não tem força para ganhar mais autonomia financeira? Não, mas a autonomia financeira é claramente uma questão do Ministério das Finanças, não é? Quer dizer, enquanto... Ou seja, o teu ponto é que no Ministério das Finanças há uma intransigência que consiste... E há, porque nós temos visto várias reformas até importantes, e estou-me a lembrar, por exemplo, das várias reformas da lei de falências, portanto, da liquidação, estou-me a lembrar das próprias reforma de inventário, estou-me a lembrar de próprias reformas na Segurança Social, onde são adotados procedimentos para facilitar os litígios, para facilitar a gestão processual, e vem do lado do Ministério da Justiça, e depois a parte que se opõe sistematicamente em muitas é o Estado, ou seja, Finanças e Segurança Social, porque querem cobrar as dívidas ao fisco ou as dívidas à Segurança Social. Ou seja, o mesmo Estado que facilita, por um lado, a reforma para facilitar procedimentos, é depois o Estado, ele próprio, o primeiro ator que se opõe à implementação dessas reformas, porque, obviamente, os objetivos do Ministério das Finanças e os objetivos do Ministério da Solidariedade, ou Segurança Social, como quiserem chamar, são opostos à Justiça. Um exemplo é a conversa que se prolonga desde o tempo da Troika, da crise nos tribunais administrativos e fiscais. O único problema dos tribunais administrativos e fiscais é que a autoridade tributária e o Ministério das Finanças não quer pagar o que deve. E, portanto, como não quer pagar o que deve, os processos prolongam-se ad eterno nos tribunais e podem fazer as reformas que quiserem, que o problema é sempre o mesmo. E esse problema não está resolvido. E não vai ser resolvido enquanto o Ministério das Finanças, não ele próprio, prescindir de receitas óbvias que tem, que não deveria ter, obviamente, porque os contribuintes estão a pagar o que não devem pagar, por isso é que depois ganham em litígio, frente à responsabilidade do Estado. Não é? Mas estamos a falar de que receitas? De quê? Quer dizer, de impostos? IRS, IVA, imposto de selo, IRC. Segundo os estudos que têm sido feitos, aliás, são essencialmente o IVA e o IRS que são os mais problemáticos, não é? Quer dizer, quando as pessoas dizem como é que é possível o Estado perde tantos processos
em litígio e a introdução da arbitragem não alterou grandemente isto. Ou seja, o Estado, de facto, perde mais do que ganha. Porque o Estado, ele próprio, está a utilizar a ineficiência dos tribunais como forma de se financiar. Isto exigiria ao Ministério das Finanças ter que repensar como é que se vai financiar naqueles anos em que vai fazer as reformas para acelerar as decisões em tribunais administrativos e fiscais. E tu fazes uma distinção que eu acho interessante entre separação de poderes e checks and balances. Freios e contrapesos, não é? Normalmente não é traduzido para português. Ou seja, o que tu dizes é que mais do que uma separação de poderes tout court, o que nós precisamos é de um sistema de checks and balances em que, no fundo, os dois, o sistema judicial e o sistema político, não estão separados, mas estão em interação e precisamente de cada um a vigiar o outro, de certa forma, e a contrabalançar o outro. Não é? Só que isto tem uma questão, que é uma questão de que isso significa que o Poder Judicial também tem que prestar contas do que faz. E neste momento o que nós temos Sim, o teu ponto é esse, acho eu. Exato. É como a organização como ela está, o nosso Poder Judicial não presta contas. E ao não prestar contas, cria-se este mito da separação de poderes em vez de ser os feios e contra-feios. Quando as pessoas dizem, e há muita gente que é muito crítica do Tribunal Constitucional, que o Tribunal Constitucional é um tribunal partidarizado, politizado, tem todos estes defeitos. O Tribunal Constitucional, na minha opinião, tem, e aliás nesse mesmo livro, muito antes de todas as peripécias que aconteceram com o Tribunal Constitucional nestes últimos anos, já na altura faço várias críticas ao Tribunal Constitucional. Mas o problema do Tribunal Constitucional, na minha opinião, não está na estrutura do Tribunal Constitucional. Está, sim, na questão da cultura política. Porque o nosso Tribunal Constitucional não é diferente do Tribunal Constitucional alemão ou do italiano. E são dois tribunais constitucionais com um elevado respeito e prestação na Alemanha e Itália. Se o nosso não tem e está totalmente partidarizado, o problema não é o Tribunal Constitucional, o problema são os partidos políticos, e aí temos que perguntar e pensar porque é que os partidos políticos decidiram partidarizar o Tribunal Constitucional. Isto para dizer o quê? Eu também percebo a crítica de que se nós tentarmos ter um sistema de freios e contra-freios, ou até um sistema mais semelhante ao sistema alemão, vai ser complicado porque, a montante, temos um problema com o sistema partidário e temos um problema com a cultura política. Mas isso significa que primeiro teremos que então discutir a cultura política e o sistema partidário e não o sistema de justiça. Sim, e nós não temos um problema de cultura política antes de ter um problema do sistema partidário? Ou por outra, este não é uma consequência daquele? Sim, claro, mas aqui, claro, isto é como aquelas conversas que nós às vezes estamos aqui todos à volta da mesa, em sentido figurado, obviamente, e metafórico, a discutir o que é a origem, de onde é que vêm os problemas, não é? E o nosso amigo e companheiro Nuno Palma gosta muito de utilizar aquela palavra, é tudo endógeno. Claro que tudo é endógeno, mas o problema a certa altura é que se tudo é endógeno, nós temos que decidir para onde é que nós vamos cortar a melancia. E claro, se é a cultura política que criou o sistema partidário ou se foi o sistema partidário que alimentou a cultura política... Sim, se calhar é mais interessante pôr a coisa de outra forma. E eu, por acaso, já tive essa discussão com ele e chegamos exatamente ao mesmo ponto, que é, independentemente da origem, como é que se resolve, não é? Exatamente. Porque há um aspecto peculiar do Constitucional, mas sobretudo da relação, quer dizer, do lugar do Tribunal Constitucional e do Poder Judicial em geral na política, que é... Há um certo desinteresse, não é? Quer dizer, e mesmo quando há nomeações para o Constitucional, aquilo é uma coisa que passa. E tu no livro dás o exemplo quer dizer, que é evidente dos Estados Unidos, é um contraste, quer dizer, maior contraste era impossível, não é? Lá é um tema central. Nós começamos por ter o primeiro problema, que é a ausência da sociedade civil. Claro, lá podemos voltar a este tema bem, mas a ausência da sociedade civil é em tudo, portanto não é de espantar que também seja nisto. Mas de facto há uma total ausência da sociedade civil, no sentido em que isto é visto como uma questão para um conjunto de juristas e que mais ninguém tem que participar nela. Depois temos ela própria uma ausência dos partidos políticos. Eu não falo só da questão do PS e do PSD terem um processo de seleção bastante pouco transparente, que o têm. Mas o que é curioso é que as outras forças políticas, quer à esquerda, quer à direita, parecem abdicar do papel de monitorização que elas têm a direito. Ou seja, verdade, o Bloco e o Partido Comunista de um lado e o CDS, a IEL e o Chega, enfim, em diferentes momentos, só parecem participar quando há, de facto, algum nome que por qualquer razão mediática se torna bastante incontornável. Sim, que aí não deixa de ser possível ignorar. Não é? Exatamente. De outra forma, é como, isto é um problema do PS e do PSD. Sim, mas é bizarro, não é? É muito completamente bizarro. E depois, o próprio papel do Tribunal Constitucional, se nós pensarmos, é curioso porque, dependendo dos ciclos políticos, o Tribunal Constitucional é visto bem ou mal de acordo com os interesses. Portanto, durante a Troika, a direita dizia que o Tribunal Constitucional era um travão às reformas que são precisas fazer e a esquerda elogiava o papel democrático do Tribunal Constitucional. Pronto, está muito bem e, portanto, temos a versão maximalíssima disto. Bem, mas de repente agora, quando passamos à eutanásia,
o discurso muda para o outro lado. É a esquerda que diz que o Tribunal Constitucional está a interferir naquilo que é o processo democrático, nas reformas que eles entendem que têm que ser feitas, e é a direita que diz que o Tribunal Constitucional está a ter um papel importantíssimo porque está a proteger a Constituição. E, portanto, nós estamos constantemente a mudar, quando, de facto, não estou a dizer que não podemos discutir as decisões, os acordos do Tribunal Constitucional e que não podemos dizer que estão corretos, mas, de facto, temos que ter um consenso sobre qual é o papel do Tribunal Constitucional. E parece-me que o Tribunal Constitucional só tem papel quando os políticos, por qualquer razão, decidem transferir para o Tribunal Constitucional um ónus de uma decisão. E aí, de facto, as coisas acontecem. Agora, se nós pensarmos entre a Troika e praticamente a decisão da eutanásia, o Tribunal Constitucional não foi notícia durante 5, 6, 7 anos. Exatamente, sim. Desapareceu completamente. Desaparece completamente. Portanto, se não são decisões polémicas, que usualmente, repito, foi porque a classe política decidiu transferir para o Constitucional o ónus da decisão, tirando essas circunstâncias, ninguém parece estar preocupado com o que faz ou deixa de fazer o Tribunal Constitucional. Sim, e mesmo quando há nomeações, por exemplo, houve aqui há um ano, talvez, houve aquela nomeação que não chegou a ser, não é, polémica daquele juiz, e agora houve aquele problema, daquela demora gigantesca e depois daquela tensão entre as faculdades de Direito de Coimbra e Lisboa. Aí a coisa foi um pouco mais discutida, mas mesmo assim, se compararmos com outros temas, foi menos e, sobretudo, muito mais temporário. Não é? Eu até acho que o mais grave disto tudo, toda a discussão, é que ela é inconsequente, porque passado o sobressalto, volta tudo à mesma. Sim. E nós não vamos voltar a ter essa outra discussão até haver outra nomeação polémica daqui a 3 ou 4. Ou seja, as coisas são completamente inconsequentes. E uma das coisas que saiu óbvia de toda esta discussão é que nós nem conseguimos explicar como é que os nomes são gerados. Mas isso não é só no Tribunal Constitucional. Isso mesmo, por exemplo, em relação ao Procurador-Geral da República, ninguém consegue explicar quem é que gera os nomes, porque não há um concurso. Ou seja, não é pessoas que dizem eu quero ser candidato à Procurador-Geral da República e depois o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, o líder da oposição escolhem. Não. No fundo, como um artigo que eu escrevi antes, isto é como no tempo do Estado Novo. Portanto, os nomes são gerados nos corredores do poder político, são negociados de forma pouco transparente e depois é dito que a pessoa que é nomeada é muito boa. Mas nós nem sabemos que outras pessoas foram consideradas, quem é que foi considerada e porquê que foi esta pessoa e não outra pessoa. E estou-me a recordar que a última escolha para a Procurador-Geral da República, mais uma vez, foi imensamente polémica. Talvez quem nos está a ouvir já não está recordado que o grande discussão era se há recondução ou não, e portanto havia teses da Constituição e uns que diziam que sim ou que outro. Acabou o assunto, nunca mais se ouviu falar do assunto e continuamos na mesma. Pode ou não pode ser reconduzida? Não sei. E vamos ver se dentro de 2, 3, 4, 5, 6 anos não vamos ter a mesma discussão com os partidos em posições opostas, porque agora preferem que se reconduza e os outros preferem que não se reconduza. Mas o que é muito desta discussão é que ela é completamente inconsequente. Ou seja, há uma discussão, nós percebemos que há vícios institucionais, nós percebemos que há ali um problema, há problemas que não são transparentes, depois a discussão morre, o assunto continua exatamente na mesma. E qual era a maneira de resolver? Ou seja, como é que se gera mais transparência e mais accountability sem retirar a autonomia necessária ao Presidente? Eu acho que nesta questão do juiz do Tribunal Constitucional, claro, é ver concurso, ou seja, do concurso, sem dizer quem entende que tem condições para se apresentar ao lugar, pois uma comissão ad hoc nomeada envia os currículos e essa comissão, por exemplo, no caso da Procuradoria-Geral da República, faz um ranking dos candidatos e apresenta ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Presidente da República. Olha, estes são os 10 candidatos, a nossa opinião é esta. E uma comissão vinda do Parlamento ou composta por... Eu até nem teria qualquer objeção que viesse do próprio Governo, mas que houvesse pessoas a concorrer. No fundo, qual é o problema? Eu estou a tentar perceber quem é que está nessa comissão. São políticos ou são Poderia magistrados? ser. Eu não teria grande problema nem uma coisa nem outra, porque eu acho que nós já percebemos que quando somos obrigados a fazer isso, e fomos obrigados a fazer isso, e temos sido obrigados a fazer isso para as nomeações para tribunais europeus e para a Procuradoria Europeia, as broncas que têm sido umas atrás. Não há concurso que não acabe bastante mal. Sim. Aliás, há aí um paradoxo engraçado que é a democracia europeia é obviamente muito deficiente, no sentido em que nós não temos uma união política, mas tem esse aspecto em que está à frente da democracia nacional do caso português. Claro, nos força a tomar um conjunto de instituições que nós naturalmente não teríamos, porque seria, se não fôssemos obrigados pela União Europeia, isto seria uma nomeação do Ministro da Justiça ou do Primeiro-Ministro e seria o mesmo problema, não sabia, não sei o quê. E o mesmo para os ministros, não é? Os comissários europeus. Como são obrigados a fazer concursos, e há concursos, depois sabemos que há candidatos e depois em todos praticamente até agora, os candidatos perdedores obviamente dizem que tinham mais competências técnicas, que estavam melhor e só não foram porque houve influência partidária, etc. Claro, podemos dizer, bem, mas isso é um aspecto negativo. É, mas pelo menos é transparente, porque nos cria a discussão, ok, aquela pessoa foi nomeada porque tem confiança política, pode ser positivo, pode ser negativo, mas eu sei porque é que ela foi nomeada. Eu neste momento não sei, nós não sabemos porque é que as pessoas que foram nomeadas para a Procuradoria-Geral foram aquelas.
Até temos coisas sui generis. Nas suas memórias, o professor Cavaco Silva, o presidente Cavaco Silva, diz que na nomeação, pensou em 2011, se não me estão a falhar as contas, da doutora Joana Marques Vidal, diz qualquer coisa num parágrafo como: depois de terem sido considerados 3 candidatos em que não houve consenso entre Pedro Passos Coelho e António José Seguro, surgiu o nome de Joana Marques Vidal. Quer dizer, nós não sabemos quem são esses 3 candidatos, porque é que não houve consenso, quem foram essas pessoas, quais foram os argumentos para que essas pessoas não podiam ser competentes para aquele lugar, e depois apareceu um nome que parece que fez o consenso daquelas pessoas. E, portanto, eu acho que isto é o típico instituição que é herdada do Estado Novo, porque não é assim que deve. Tal como o Tribunal Constitucional. A grande questão que não se percebia, quanto a mim, daquele nome muito polémico, o ano passado, que levou a toda a celeuma do Tribunal Constitucional, era como é que aquele nome surgia. Quer dizer, quem é que estava a propor aquela pessoa? Porquê que era aquela pessoa? É feito na sombra, não é? Exatamente. Uma pessoa que até, independentemente das ideias que tinha, parecia uma pessoa que está já no final da sua carreira académica. Porquê que está a ser nomeada esta pessoa? Qual é o argumento? E a reação do Tribunal Constitucional era: ninguém tem que participar nesta discussão. Isto é um problema interno. Só os 10 juízes é que temos direito a saber isto. Os outros têm todo. Que não pode ser. Uma coisa é, os 10 juízes é que votam, pô, obviamente, eles é que vão votar. Agora, tem que ser explicado porque é que são escolhidos estes nomes e não foram escolhidos os outros nomes. É uma instituição da democracia, não é? Como várias outras, não é? Mas o que eu acho curioso neste caso, neste e noutros, enfim, não é talvez ser o único caso, não é? Para todos os efeitos há aí um equilíbrio, não é? Ou seja, há um esquema, não é? Há uma maneira de fazer as coisas que existe já há décadas, num equilíbrio, no sentido em que é estável, e que, apesar de tudo, exige uma coordenação entre, lá está, um partido que está no poder e outro está na oposição, até os outros partidos de modo próprio afastarem-se do processo, o Poder Judicial e mesmo entre os vários candidatos estarem de acordo e não rebentarem a bolha, digamos assim. É curioso isso persistir, não é? Onde eu quero chegar é que não parece ser um equilíbrio muito estável, não é? Descrito assim, não é? Porque tanto os dois partidos, como os outros partidos, como dentro do Poder Judicial... Mas, na verdade, o mais curioso do caso português, comparado com o que tem acontecido em Espanha e em outros países, é que nós copiámos exatamente a receita alemã. Nós, desde 82, que decidimos que há 13 juízes, 6 são da direita, 6 são da esquerda. Isto depois, evidentemente, evoluiu para 6 do PSD e 6 do PS. Não era necessariamente assim. E o 13º é por consenso desses juízes. O que é interessante é que, como estás a dizer, como nós temos essa regra, ao contrário dos espanhóis, o problema em Espanha é que, como não há essa regra, o partido que fica muito prejudicado bloqueia as nomeações, não é? Portanto, a crise constitucional que vivemos este último ano foi o PP, vetou as nomeações do PSOE, não é? Porque o PSOE não tinha maioria suficiente para impor os seus lugares e cometeu, na minha opinião, cegamente, a decisão de negociar com o Podemos, quando o Podemos não faz maioria. E, portanto, negociar é que o PP não conseguiu. Agora, qual é o problema? O interessante nosso é que o bloqueio veio dos juízes eleitos do Tribunal Constitucional, dos cooptados, não veio da Assembleia da República. Portanto, o PS e o PSD, eles negociam sempre as suas cotas. O problema foi, dentro do Tribunal Constitucional, nos cooptados, que era previsto serem os que desempatam e não os que empatam, que criaram o problema. Claro, e daí vem a tal história, se foi a Faculdade de Direito de Coimbra contra Lisboa, se foi um problema de perfis, enfim, de egos, isso nós não sabemos, não vale a pena estarmos a especular. E, portanto, o sistema acaba por funcionar na parte que não era suposto ser assim, que é nas cotas dos partidos. Não funcionou por um problema interno que não é claro porque é que não funcionou, nem é claro que se vai repetir o problema ou não se vai voltar a repetir o problema. E por isso eu também, na altura, a minha opinião é que não devemos agora mudar a Constituição para resolver um bloqueio que nós não sabemos exatamente de onde é que ele veio e para onde é que ele vai, porque é possível que fosse um bloqueio por problema de egos pessoais e que não se voltará a repetir tão cedo. E, portanto, não sabes se é sinal ou se é ruído, não é? Exatamente. Mas o curioso é que é completamente diferente dos bloqueios que têm existido em Itália ou em Espanha. Não, e aliás, fazendo um bocado de advogado do diabo, este é um contra-argumento que já has ter ouvido várias vezes, não é? Não é argumentável dizer que este modelo impede justamente a politização do Constitucional, como acontece em Espanha, não é? E nos Estados Unidos, por exemplo, não é? O que eu acho que ele tem feito é que ele tem evitado que um dos dois partidos consiga ter um poder enorme no Tribunal Constitucional. Porque, no fundo, se 6 são de um lado e 6 são do outro, é muito difícil isso não acontecer. Eu acho que houve, de facto, uma exceção em toda a história do Tribunal Constitucional, que foi a fase da austeridade, mas eu acho que a grande questão da austeridade é que ela rompeu barreiras meramente ideológicas, isto é, havia vários juízes próximos do PSD
que também não queriam austeridade. E, portanto, isso rompeu completamente a questão das barreiras ideológicas. Aliás, Pedro Passos Coelho, na altura, chegou a fazer, num dos seus comentários, que o PSD deveria ter mais cuidado a selecionar os juízes que iam para o Tribunal Constitucional. O que eu penso que ele estava a dizer, enfim, para sermos benevolentes, e eu penso que é isso que ele estava a dizer, descobriu que tinha nomeado para o Tribunal Constitucional pessoas que tinham uma visão da sociedade que não era a visão do PSD, mas que afinal era a visão mais próxima do Partido Socialista. Mas eu acho que esse foi o único período em que isso é verdade. Portanto, o nosso Tribunal Constitucional, desse ponto de vista, é um Tribunal Constitucional bastante equilibrado. Agora, é um Tribunal Constitucional que, de facto, pelo seu sistema de nomeação, e aqui entra na questão geral da cultura política, claro, a percepção geral é que aquilo é para aparatos chiques dos partidos e que, portanto, não há um sistema exigente de nomeação, mas isso, voltamos a uma questão, eu acho que o problema não é o Tribunal Constitucional, o problema são os partidos políticos. Deixa-me só dar um tema ao lado que também é importante a chamar a atenção, que é um tema que não está no meu livro, porque não era um tema tão importante em 2011, 12, 13, mas que é muito importante, que são as portas giratórias. Ou seja, os juízes que andam na política e depois voltam para os tribunais. Isto era um fenómeno bastante menos frequente antes de 2010, apesar de já haver alguns dessas pessoas. Não, tu referes isso no livro. Sim, mas não é um tema... Não é um tema tão... Já havia no tempo do governo de Guterres, no governo de Durão e no governo de Sócrates há algumas pessoas, mas não era nada como foi no governo de António Costa, em que chegaram a haver 16 juízes em cargos de nomeação governamental. E isto é um problema muito complicado e lá está. Quando nós olhamos para esse problema e percebemos neste último ano que o próprio Conselho Supremo de Magistratura pediu para que fosse alterada a lei para não facilitar as portas giratórias, e é o próprio PS e o PSD que não fazem isso na Assembleia da República, nós percebemos que o problema não são as judicaturas, não são os magistrados, é a cultura política, porque é bem visível que, do ponto de vista dos magistrados, não quer dizer que todos, mas pelo menos os que estão representados, eles também acham que as portas giratórias começam a ser um problema grave. Claro, aliás, porque aqui, no fundo, há aqui um ponto crucial, não é? Uma coisa é o que é benéfico para uma minoria de pessoas que calha serem magistrados, outra coisa é o que é benéfico para o Poder Judicial como um todo, que obviamente não é isso, não é? Obviamente. Isto não quer dizer que as pessoas não tenham que ter a capacidade e a oportunidade de escolher as opções na vida que querem. Eu acho muito bem e percebo que pessoas que estão nas magistraturas, a certa altura, decidem fazer carreira política. Parece-me perfeitamente razoável, como parece perfeitamente razoável que isso se faça nas Forças Armadas ou que se faça no corpo diplomático. Agora, quem está nesses corpos que se exige um mínimo de isenção tem que perceber que quando faz essa opção, depois tem que sair do outro corpo, não é? Quer dizer, não pode voltar para exercer funções nesse corpo. E isso, obviamente, cria problemas, e eu penso que se vão agravar quando nós começamos a ver muitos magistrados nos tribunais superiores, em particular no Supremo Tribunal, que são pessoas que foram secretários de Estado ou que tiveram chefes de gabinete ou que exerceram funções de natureza política e que eventualmente estão a decidir processos que envolvem políticos ou decisões eventualmente de natureza sensível do ponto de vista político, e eu acho que isso vai criar problemas de legitimidade. Não é um fenómeno único, bem sei, nós tivemos o mesmo problema em Espanha. Na própria Alemanha há este problema que ninguém estava muito preocupado enquanto esses juízes eram da CDU ou do SPD. Agora, quando passam a ser pessoas do Alternative for Deutschland, de repente passou a ser um grande problema que querem alterar completamente isso, porque é evidente que o problema agora é que, inclusivamente, neste último golpe de Estado fantoche que houve da tentativa da extrema-direita de implantar a monarquia na coisa, 2 das pessoas envolvidas são juízes dos tribunais alemães, que eram pessoas que tinham sido deputados do Alternative for Deutschland e que simplesmente voltaram às magistraturas, são magistrados e por acaso estão envolvidos num golpe de Estado, numa tentativa de golpe de Estado. E portanto isso começa a levantar questões de as portas giratórias têm que ser acauteladas. E tu defendes uma coisa rígida de sai e não volta. Exatamente, eu defendo que sai e não volta. E sai com os direitos todos adquiridos em termos de pensões, de promoções, etc. Mas não volta, pois evidentemente. Aliás, como temos tido muitos exemplos, dos quais, obviamente, um dos mais conhecidos é o Dr. Fernando Negrão, que obviamente a certa altura saiu e foi se dedicar à política e fez a sua carreira política, não voltou às magistraturas, não é? Portanto, temos muitos exemplos de pessoas que fizeram isso. E esse é o que eu diria, que é o regime que se deve aplicar. Quem sai, não volta. Voltando à questão da prestação de contas, não é? Da transparência do Poder Judicial, tu defendes, na nomeação, defendes, no fundo, que haja transparência, não é? Que exista uma comissão que se conheça aos candidatos, de modo a que possa haver
algum escrutínio, mesmo, quer dizer, sendo realista, é desejável que se mantenha, pelo menos é a minha opinião, que se mantenha parte do poder de escolha de quem percebe do assunto, mas que exista transparência, como de resto era desejável que houvesse para outros cargos de reguladores e até de ministros. É isto, certo? Certo. Resumi bem. E depois, durante o mandato, a minha dúvida é, durante o mandato, tu defendes também algum tipo de prestação de contas ao Poder Legislativo? Não, no caso do Tribunal Constitucional, como no caso da Procuradoria-Geral da República, eu acho que os mecanismos durante o mandato não têm que ser muito exigentes porque as pessoas têm mandatos limitados e, portanto, são mandatos de tempo limitado. Outra questão é nos tribunais em que as pessoas fazem a sua carreira ao longo de 30 ou 35 anos. Eu aí acho que tem que haver mecanismos de avaliação e esses mecanismos de avaliação, obviamente, seriam mecanismos internos. Quer dizer, não são mecanismos que têm que ser feitos pelos próprios políticos, deviam ser feitos mecanismos dos próprios conselhos. Agora, eles têm que ser feitos porque o que nós assistimos sistematicamente é que, por exemplo, os dados indicam que existem importantes variâncias em termos de produtividade e de decisões nos tribunais, estamos a falar do STJ e do STA. Isso tem que ser justificado. Quer dizer, não pode ser, porque sabemos que há juízes mais produtivos que outros, mas vamos fingir que isso não é um problema, que isso não existe. Não é? Porque quando eu e outras pessoas estamos envolvidos nestes géneros de estudos, o que se descobre é que há um imenso manancial de informação sobre o funcionamento dos nossos tribunais e dos nossos magistrados que depois não está pasmado em nenhum documento oficial nem faz parte de nenhuma decisão. E, portanto, inspeções judiciais. Todos sabemos que há problemas com as inspeções judiciais, mas não se discutem as inspeções judiciais. É a auditoria interna. As auditorias internas que se fazem. A certa altura, por exemplo, num estudo que se fez, perguntava-se, mas se o Código de Processo Civil já permite a opção por procedimentos orais, inclusivamente a sentença oral, porquê é que isso, isto estou-me a referir ao ano 2013-14, que é na altura que se fez o estudo, porquê é que só é usado em 5% das decisões? Quer dizer, nos Estados Unidos são 90%, no Reino Unido são 90 e poucos por cento, na Alemanha são 60%, porquê é que em Portugal é 5%, apesar disto estar previsto na lei há 10 anos? E a resposta era, porque as inspeções judiciais só querem ler as decisões escritas. E, portanto, se eu quero ser promovido para o Tribunal da Relação, eu tenho que fazer decisões escritas porque se faço oral, sou prejudicado na minha classificação. Ora, nada disto está na lei, isto não é reflexo da lei, nem de formalidades. Isto são práticas que têm que ser discutidas e que normalmente o sistema é muito reticente a discutir e a mudar. E lá está, como não há critérios quantitativos, nem há qualquer indicadores, continuamos a usar as velhas inspeções judiciais para fazer este tipo de decisões em relação às promoções. Mas isso, no fundo, esse é um problema de uma natureza um pouco diferente daquilo que estávamos a discutir, no sentido em que isso prejudica quem está lá dentro, não é? É um problema organizacional, não é? No fundo, uma organização. E no fundo introduz aquilo que nós em economia estamos sempre a chamar, que não sei bem qual é a tradução em português, da stickiness das normas, não é? Quer dizer, as normas persistem, na persistência das normas. Não tem uma base legal, formal, ou seja, não é porque a lei manda fazer, mas é porque se faz assim há muitos anos e se continua a fazer assim. E, portanto, não havendo fatores perturbadores, ou seja, que venham a alterar esse tipo de normas, as normas persistem e depois nós fazemos imensas reformas e pergunta-se, mas porquê é que as reformas não têm qualquer impacto? Não têm, porque há um conjunto de normas internas, profissionais, que continuam a funcionar assim. Vou dar outro exemplo, que também tem sido recorrente. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. Agora já é consensual que o grande problema são os megaprocessos, que os megaprocessos não funcionam. Bem, mas porquê é que os megaprocessos não funcionam? É consensual agora. Exatamente. Porquê é que funciona? Porque era consensual há 15 anos que ter processos conexos com procuradores diferentes a fazer investigações separadas era um dos grandes problemas de porque é que nós não tínhamos um combate efetivo à criminalidade financeira e à corrupção. Então criámos os megas processos. E agora, 15 anos depois, estamos a dizer, afinal, agora são os megas processos. Não, porque o problema continua a ser um conjunto de normas internas de funcionamento do Ministério Público que, evidentemente, não são corrigidas e que, portanto, seja qual for a estrutura que se vá usar, vamos continuar a bater nesse conjunto. Mas que são quais e geram o quê? Por exemplo, que não há, de facto, a responsabilização hierarquizada das decisões, que, por exemplo, as promoções continuam a ter, não vou sugerir, como se faça noutros países, que só sejam promovidos os procuradores que têm taxas de êxito de 60%, ou 70%, 80%. Mas não é aceitável
que haja procuradores a ser promovidos que sistematicamente não têm taxas de sucesso elevadas. Têm que ser avaliados. Claro que os procuradores não querem ouvir falar isso, não querem ouvir falar de ser avaliados pelas taxas de êxito, mas tem que haver. Quer dizer, não é possível. Bem, mas não querem porquê? Porque depois tem a ver também com a cultura portuguesa. Quer dizer, talvez mais por isso, porque na verdade beneficia. Não vamos só bater nos procuradores, porque nós sabemos que os professores também não queriam ser avaliados e ninguém quer ser avaliado. Mas quer dizer, a questão é que nós temos sucessivamente. É uma certa desconfiança do sistema também. Que obviamente. Não é injustificado. Não é possível continuar a insistir, por exemplo, que há uma série de situações em que, obviamente, houve falhas objetivas dos inquéritos e que essas pessoas não sejam responsabilizadas nas promoções. Outra coisa que obviamente não faz sentido é estar a responsabilizá-los naquele inquérito em particular, suspendendo procuradores, penalizando procuradores. Mas tem que ser visto numa avaliação total. Quer dizer, e não pode ser que os procuradores passem a vida a dizer que não são responsáveis pelas consequências das decisões que tomaram nos vários inquéritos, que é o que neste momento nós estamos a assistir. Mais uma vez, insisto, isso não é um aspecto unicamente, digamos, daquela corporação, é um aspecto da cultura corporativa que nós temos em Portugal. Sim. Não, e na verdade, quer dizer, há aqui, desculpa estar a insistir neste ponto, mas eu acho que há aqui duas dimensões que é importante distinguir, porque uma é uma certa opacidade institucional que existe, não é só o caso do Poder Judicial, não existem várias instituições portuguesas, e no fundo quebrar ou diminuir essa opacidade em nome da accountability e no fundo em nome da democracia e de uma governação mais eficiente no geral. Outra é esta questão que tu estás a relatar, que na verdade é uma questão de organização interna e que, ao contrário da outra, que no curto prazo até pode beneficiar os magistrados, neste caso não parece nada óbvio que beneficia os magistrados. Beneficia alguns e prejudica outros, não é? Obviamente, mas aí voltamos à mesma coisa. Tens um bloqueio, não é? Há um bloqueio, mas nós temos que pensar uma coisa, é que, no fundo, dizendo o que estás a dizer de forma diferente, há questões que são questões, digamos, pontuais, em que nós ainda estamos muito longe da nossa, digamos, utilizando outra vez a linguagem económica, da nossa fronteira de possibilidades e, portanto, nós podemos melhorar e aproximar-nos dessa fronteira de possibilidades. Isso tem a ver com melhorias de gestão, melhorias de organização interna, que tem a ver com a questão da forma de incentivar os procuradores e os juízes. Outras questões são questões em que nós temos problemas graves, mas na verdade nós estamos na nossa fronteira de possibilidades, ou seja, não é possível melhorar sem melhorar o contexto. E o exemplo que eu costumo dizer é que não vale a pena nós estamos a discutir como é que nós vamos ter umas magistraturas muito eficientes num país que tem uma administração pública muito ineficiente. Isso é como estar a dizer, certo. Eu quero ter um calhambeque, mas vou meter o motor do Rolls Royce. Eu posso ter o motor do Rolls Royce, mas ele não anda, porque ele tem toda a outra parte estrutural não acompanha. E muitas das questões que nós estamos às vezes a falar na área da justiça são reflexos de problemas de contexto. E que, portanto, assim, estamos a perder o tempo porque nós não vamos conseguir corrigir isso. Quando aquilo que podemos corrigir, se calhar, é muito menos ambicioso, mas pode ser pontualmente aquilo que pode fazer alguma diferença, pelo menos durante algum tempo. E, para dizer a verdade, algumas dessas coisas têm vindo a melhorar, porque nós temos estatísticas da justiça, por exemplo, na área civil e na área, digamos, penal, fora da criminalidade financeira, que não são muito diferentes do resto da Europa. Portanto, nós temos vindo a fazer essas pequenas melhorias. Agora, isso não tem um impacto grande naquilo que é a imagem da justiça. Estás a falar com estatísticas do congestionamento, ou seja, do número de casos? Do congestionamento, a própria duração dos processos, quer dizer, há coisas que têm vindo lentamente... Isso era o que eu te ia perguntar, porque olhando para os números, tem melhorado desde o teu ensaio. Sim, os números têm vindo... Menos no administrativo, creio que não tanto, não é? Mas sim, mas quer dizer, mas lá está, também essas melhorias... Que se são melhorias. Claro, que se são melhorias porque há menos processos, porque as pessoas também vão desistindo de pôr processos e, portanto, há menos congestão, porque também há uma quebra de processos, não é? Ou se são melhorias porque nós expandimos muito o número de juízes e, portanto, obviamente, os juízes até podem ser menos produtivos individualmente, mas coletivamente são mais produtivos, que há mais, e, portanto, isso é discutível. Mas, sim, mas isso nunca se saberá, não é? Pois, mas o que eu quero dizer é, as estatísticas mostram que há melhorias. Agora, elas não são melhorias espetaculares ao ponto de estarmos a dizer que resolveram os constrangimentos que nós tínhamos. A minha percepção, por exemplo, enfim, porque as estatísticas também não são muito específicas, mas a minha percepção é que fora da área da criminalidade financeira e da grande corrupção, o nosso sistema penal não é exageradamente ineficiente. Isso quer dizer, para aquilo que será o colarinho azul, digamos assim, o sistema até é capaz de ser bastante mais rápido e pesado do que é noutros países. Agora, de facto, o sistema não consegue lidar com a criminalidade financeira e com a questão. Por exemplo, como estava a dizer, eu acho que na área civil provavelmente estamos a ter indicadores que já não andam muito longe de outros países europeus. Onde é que nós temos o problema? Administrativo fiscal e um problema de execução. Isto é, executar muitas daquelas decisões que os tribunais fazem e que depois
é preciso executá-las porque alguém não cumpre. Aí continuamos a ter algum desse tipo de problemas. Por exemplo, em família, qual é o nosso problema? O nosso problema é que, de facto, ao criar todo o sistema de divórcio amigável e tudo isso, nós esvaziámos muito os tribunais de problemas de divórcio. Mas temos problemas agora de incumprimento dos acordos de divórcio, nomeadamente em relação a pensões de alimentos, custódias, etc. E mas aí, isso já terias antes também, não é? Só que nem chegávamos aí porque estávamos com problemas... Ok, mas menos mal. Apesar de tudo, já só que aí, de facto, o sistema, por exemplo, revela-se, mais uma vez, lento. E, claro, quando estamos a falar de custódia e de pensões de alimentos, levar 2, 3, 4 anos, de facto é um grande problema, porque as crianças não estão à espera 4 anos para o senhor juiz decidir. Não é? E, portanto, nós temos vindo a melhorar, mas, de facto, lá está, são melhorias que têm fundamental a ver com questões de descongestamento e de gestão, mas não necessariamente melhorias estruturais. Em parte também, e é outro tema que eu sei que querias falar, que nós não falámos, que é, claro, nós temos o sistema de justiça, podemos criticar os magistrados e tudo isto, mas a função deles é aplicar as leis. Se as leis não estão bem feitas, é outro problema que aqui se adiciona. E um dos grandes problemas que nós temos, como tu sabes, é que nós, desde a Agenda de Lisboa, portanto há cerca de 25 anos, que andamos a conversar sobre introduzir medidas de qualidade de legislação que nós não introduzimos. Nós continuamos a não ter avaliação retrospectiva e prospectiva de legislação, nós continuamos a ter uma avaliação de impacto muito mínima, continuamos a ter legislação a torto e a direito, não é? Todos os juízes se queixam que não conseguem perceber qual é o quadro legislativo, porque nós temos esta legislação. Foram feitos avanços, novamente. Foram, mas não são, infelizmente, os suficientes. Isto é como dizer, enfim, para quem é economista nos ouve, percebe perfeitamente o que eu vou dizer. Nós não nos podemos confundir. O problema não é a primeira derivada. A primeira derivada é positiva. O problema é a segunda derivada. É a velocidade a que as coisas são feitas. E, infelizmente, não são feitas a uma velocidade que seria desejável. O que significa que nós estamos melhor, mas por comparação com outros países, nós continuamos a perder terreno porque os outros estão a avançar mais rapidamente, não é? Antes de irmos à avaliação legislativa, para já queria voltar ainda ao Poder Judicial e àquilo que tu estavas a falar agora, que é da evolução nos últimos anos. Não é? E no fundo há aqui evoluções de sentido contrário, não é? Porque enfim, o filme que tu tiveste a descrever é um filme em que na Justiça Civil há uma evolução positiva, ou seja, há menos congestionamento, não é? Os números estão a melhorar. Na administrativa já não é? E na administrativa e fiscal já não, sendo que dentro da Justiça Civil também tens a questão dos crimes de colarinho branco, que são uma mancha, no fundo, de uma evolução positiva e que são o que dá mais nas vistas, não é? Ou seja, para o cidadão comum, enfim, eu aqui enquadro no cidadão comum, é o que dá mais nas vistas. Mas eu acho que os problemas também aí, podemos ver que os problemas são diferentes. Quer dizer, na área administrativa e fiscal, fundamentalmente a área fiscal, há questões administrativas também, obviamente, licenças, decisões das câmaras, decisões do governo que são ilegais, mas a questão é fiscal. A questão fiscal também é fácil de explicar e é fácil de perceber que, mais uma vez, foi a falta de visão. Quer dizer, se nós vamos reformar a AT e vamos transformar a AT numa máquina eficiente de impostos, é óbvio que vamos passar de ter o falso negativo, que era ele não paga impostos quando deve pagar, para ter o falso positivo, ou seja, ele tem que pagar impostos quando não deve. Portanto, o que se devia ter feito logo era reformar os tribunais fiscais para estarem preparados para a enchente de processos que iam ser decorrentes da reforma profunda que se estava a fazer, o Paulo Macedo que estava a fazer na AT. Não se fez, não se mexeu. E, portanto, ao não se mexer, criou-se uma bola de neve que, obviamente, 10, 15 anos depois rebentou em todos estes tribunais. E dos quais a única solução que arranjaram foi a arbitragem, que não resolve, porque a arbitragem tem um interesse, obviamente, digamos, para as empresas, enfim, para a grande... Pois existe arbitragem entre o Estado e o privado? Sim, o CAD, não é? Não sabia. O centro que faz a arbitragem fiscal, que levantou outros problemas. Eu próprio tive envolvido em algumas polémicas, discussões com o CAD, porque, lá está, falta transparência na nomeação dos árbitros, as pessoas rodam, porque obviamente o país é pequeno e, portanto, o número de fiscalistas não é muito grande e, portanto, aparecem pessoas que um dia são árbitros, mas depois também são advogados das partes e depois também tiveram alguns das funções políticas e, portanto, há todo aqui depois um problema que só se resolve com muita transparência, porque, obviamente, nós não podemos gerar pessoas, enfim, perdoem lá, Trás-os-Montes, mas pessoas vindas de Trás-os-Montes, lá de Trás-os-Montes, literalmente, não é Trás-os-Montes da nossa geografia, Trás dos montes que apareçam a fazer. Não? E, portanto, só se resolve isto com transparência. Mas eu acho que aí, mais uma vez, foi um falhanço de previsão, porque era evidente, quer dizer, se nós vamos ter uma autoridade tributária muito mais proativa, nós vamos ter muito mais litígio, obviamente. Porquê que havia muito menos litígio antes? Porque as pessoas não pagavam impostos. Nem havia grande coisa para litigar. As regras do IVA que mudaram, os problemas do IRC, tudo isso são coisas que nós estávamos mesmo a ver que iam criar isto. Se tens uma AT mais assertiva, é normal que... Sim. Quando, por exemplo, se tomam aquelas decisões de transformar a AT no cobrador do FRAC
das portagens e de outras coisas. Aquilo parece bom para o Estado? Parece, porque cada dessas cobranças o Estado vai ganhar uma porcentagem. Qual é o problema? Obviamente vai haver litígio a prazo, porque vai haver muita gente que vai litigar a cobrança da portagem, aquelas multas completamente desproporcionais e tudo aquilo. Portanto, de repente, uma nuvem de processos cai em cima dos tribunais, pessoas a litigar, a impugnar as cobranças de portagens. Portanto, as coisas eram previsíveis, mas não se fez nada e agora está-se a tentar, de forma ad hoc, a tentar resolver o problema. A arbitragem, uma vez mais, obviamente contribui para a solução, mas não é a solução e, na minha opinião, cria outras questões que seriam mais complexas. Na questão da criminalidade, do colarinho branco, eu acho que o grande problema tem a ver com duas questões. Primeiro, que não se formaram a tempo pessoas para o Ministério Público que entendessem da complexidade. Isto tem a ver com a velha questão que só têm juristas, portanto não foram buscar pessoas de contabilidade, não foram buscar pessoas de gestão para coadjuvar equipas multidisciplinares que estivessem preparadas para aquilo que era óbvio que vinha aí, que era esse problema. Era óbvio, mas eu suspeito que não sejamos o único país com esse problema, não é? Não, mas os problemas foram mais rápidos do que nós fomos. Quer dizer, por exemplo, os italianos e os espanhóis há muito tempo constituíram intercâmbio de unidades, por exemplo, entre o Banco Central e o Ministério Público, para que o Banco Central possa dar o know-how do que é que estes crimes são ou potencialmente são. E nós continuamos, vamos muito tempo a criar esse know-how. Mas depois eu penso que isso junta-se um segundo aspecto, que é a estrutura do nosso direito está voltada para a punição e não para a recuperação de créditos ou de património. E, portanto, de repente, nós descobrimos que estamos todos muito mais preocupados em quantos anos de prisão é que se quer dar a Salgado, ou alegadamente ao Granadeiro, ou alegadamente ao Bava, quando a discussão que interessa era quanto património é que desapareceu e como é que se recuperam esse património. E o que nós estamos a ver sistematicamente é que o Ministério Público vem dizer: nós não estamos mandatados, nem entendemos que a nossa responsabilidade é andar à procura desse património. E podemos ver, já neste momento, quer no BES, quer nos casos anteriores do BPP e do BPN, a recuperação de património foi mínima. Não é? E nós temos que fazer recuperação de ativos. Quer dizer, o sistema penal na área do colarinho branco tem que estar vocacionado para a recuperação de ativos e menos para saber se vamos ter uma punição muito grande ou muito pequena para as pessoas que fizeram o que fizeram. Porquê? Mas isso não daria para ter duas equipas diferentes? Não é questão de equipas, é uma questão do foco. Quer dizer, o foco não é tanto quantos crimes é que nós vamos acusar a pessoa A ou B, se vamos acusar por 67 crimes, por 75 crimes ou por 83 crimes. O objetivo deveria ser como é que se faz a recuperação de ativos e, para recuperar ativos, que crimes é que nós temos que acusar estas pessoas. De acordo até aí, mas o único objetivo não é, ou não é o objetivo único, reaver o dinheiro, não é? Há uma parte de punição, quer dizer, as pessoas esperam, no fundo, quer dizer, para falar curto e grosso, que as pessoas vão parar à cadeia, não é? Sim, mas o problema é que neste momento as pessoas não vão parar à cadeia e não há recuperação de património. Certo, de acordo, sim. Não é? Portanto, não há absolutamente nada de nada. E o dinheiro, enfim, a recuperação do dinheiro podia acontecer mais cedo do que... Obviamente que todos percebemos que há um elemento social de punir estas pessoas de forma clara, sem dúvida. Agora, isto também nos leva depois exatamente como é que nós queremos fazer isso, não é? Porque, reparem, nós ainda por cima, no nosso sistema jurídico, temos cumulativo de penas. Coisa que, por exemplo, outros países não têm. Nós temos cumulativo de penas. Portanto, a certa altura, estamos a perder tempo, porque nós sabemos que as pessoas não vão cumprir mais do que 20 ou 25 anos de cadeia, sejam 10, 20, 100 ou 400 crimes, porque simplesmente não há cumulativo de penas, não é? É verdade, mas o Ministério Público não está a jogar por cima para compensar... Claro, mas tudo isto se transforma depois nesse problema, não é? Quer dizer, no fundo, depois o que estamos a assistir é, acusa-se de muitos crimes para ver se consegue condenar as pessoas de alguns crimes. Exatamente. Depois temos muitas situações em que o Ministério Público, ele próprio vem dizer que pede a absolvição do réu porque afinal não havia provas constitutivas dos crimes. Quer dizer, quando nós olhamos para isso, temos que perceber que obviamente há uma enorme ineficácia. Pode ser a eficácia do Ministério Público, pode ser a eficácia da lei, pode ser. Agora, o que não é possível é dizer assim, em crimes de corrupção, nos últimos 15 anos, a taxa de condenação transitada em julgado é inferior a 10%. Desculpem, portanto, isso significa que ou foram feitas muitas acusações que não deviam ter sido feitas e que, portanto, é um problema de excessiva criminalização, ou há um problema de má gestão. Quer dizer, o que não é possível é dizer que um sistema que tem uma taxa de êxito de 10% é um sistema... Não, certo, sim. Aí, quanto a isso... Mas eu estou aberto a caixa de diferentes explicações. Portanto, quando os procuradores dizem que a culpa é da lei, eu não estou a dizer que a culpa é dos procuradores, eles podem ter razão, a culpa pode ser da lei. O que não podemos é dizer que é um sistema de êxito. Quer dizer, não é... Não, aí de acordo. Mas é isso, ou seja, pode ser um problema da lei,
pode ser um problema de recursos insuficientes, exatamente. Pode ser um problema de estratégia de investigação, não é? Que também é um aspecto da... Portanto, há muitas coisas que podem justificar. Mas qual é o teu palpite? Eu acho que é um misto de tudo. Acho que há coisas já também que são perversões de muitos anos, por exemplo, uma das coisas que nós estamos a falar de segredo de justiça, eu acho que um dos problemas que já está a acontecer é que há uma imensa frustração dos efetivos da Polícia Judiciária, dos efetivos do Ministério Público, por muitos destes processos acabarem em prescrição e, portanto, acabam por sair na comunicação social, que é a única forma de dar a conhecer ao público aquilo que está a acontecer. Alguma coisa. Exatamente. Não é? E, portanto, isso é perverso, mas é compreensível. Também não é? Quer dizer, porque quando as pessoas dizem o segredo de justiça, o segredo de justiça só é um problema porque os processos levam 10 anos, porque em processos que levam 2 anos, o segredo de justiça não é grande problema, porque nós esperamos 2 anos. O Ministério Público faz a acusação, a investigação, a acusação, e daqui a 2 ou 3 anos nós vamos saber. Agora, se os processos levam 10 anos, a certa altura, quer dizer, o que é que aconteceu? O que é que está a acontecer, não é? Quer dizer, e nós vemos, quer dizer, com este processo que está no Tutti Frutti, não há arguidos ao fim de 7 anos. Como é que isso é possível? Agora, se é um Ministério Público que é totalmente ineficiente, se é um Ministério Público que não tem recursos, se é um problema da lei e da forma como nós constituímos arguidos na lei, se é inclusivamente um problema que eu acho que começa a haver da opinião pública, isto é verdade que os processos levam muito tempo, mas muitos dos processos o Ministério Público também não se sente à vontade a arquivá-los porque tem medo que ao arquivar vai ser acusado de captura política ou de estar a favorecer os interesses. Portanto, os processos estão ali a burburar porque o Ministério Público não tem coragem política de os arquivar. Às vezes é acusado do contrário, de querer dar nas vistas. Exato. E, portanto, todo este conjunto de circunstâncias pode ajudar a explicar porque é que em muitos processos nós temos estas coisas que não são muito claras de como é que acontecem, não é? Quer dizer, e portanto, as coisas são como são. O que eu acho é que muitas destas questões já têm tantos fatores que se nós nos quisermos sentar a tentar resolver vai ser muito complicado, porque qual é o fator que explica isto? Não é claro. E nós podemos até conseguir, olha, mudamos isto, mas isto ainda piora porque afinal o problema não era bem esse, era outro. Por exemplo, só olhando para a lei o problema provavelmente pode ser mais do que estes dois, mas pode ser pelo menos uma lei eventualmente demasiado garantista, de um lado, mas também uma lei que permite uma série de recursos. Mas aí é que está, em minha opinião, há muito tempo, é que o problema depois é uma certa hipocrisia de assumir isso, porque assim... Eu acho que há argumentos fortes para nós termos uma lei garantista e generosa em recursos, quer dizer, bem, nós saímos de um Estado ditatorial, nós queríamos de facto que não houvesse, e nós valorizamos muito que não haja pessoas inocentes a cumprir pena de prisão, e portanto queremos ter um sistema muito garantista. Mas há um lado, desculpa, não percas o raciocínio, mas há um lado dos recursos que é até administrativo, ou seja, tem que ver com os prazos, com poder, com apenas recursos administrativos. A questão é que se nós dissemos, eu quero ter um sistema muito garantista, que eu acho que, volto a dizer, acho que há argumentos filosóficos fortes para dizer que eu quero. Bem, mas então eu tenho que assumir a consequência disso. E a consequência disso é que haverá muita gente que comete crimes importantes e que não vai ser condenada. Porquê? Porque eu tenho um sistema garantista. Lá está. Como eu não quero, voltando à nossa linguagem económica, como eu não quero ter falsos positivos, isto é, inocentes acusados, então eu vou ter falsos negativos, vou fazer a absolvição de muita gente que na verdade é acusada. Agora, o nosso problema é que depois eu acho que há uma certa hipocrisia, porque nós queremos um sistema garantista, mas ao mesmo tempo queremos um sistema que seja muito exigente na corrupção. Isso não é possível. Eu acho que não são as mesmas pessoas que querem o sistema garantista e o sistema... Mas eu até acho que há pessoas que fazem os dois argumentos ao mesmo tempo, numa tentativa de dizer que não há trade-off. Ou seja, que eu não estou a fazer escolhas. Não é possível, porque se eu tenho um sistema garantista, obviamente vai ser muito complicado fazer um sistema que seja altamente punitivo e coercivo. Se eu quero ser punitivo e coercivo, então não posso ter um sistema tão garantista. Mas é argumentável dizer que mesmo dentro de um sistema garantista dava para fazer melhor. Claro, e aliás nós estamos aqui a falar de garantista coercivo como se fosse uma escolha binária, quando na verdade é um contínuo, não é? Quer dizer, eu posso, ok, quero garantista, mas um bocadinho menos garantista e quero um bocadinho mais coercivo, não é? Eu acho que obviamente nós temos um sistema que infelizmente, na minha opinião, ele até é garantista em função dos rendimentos, que é o mais grave, não é? Porque ele, para o blue collar, não é assim tão garantista. E é por isso por isso que ele funciona bem com o blue collar. O problema é que ele é extremamente garantista no white collar, que tem os rendimentos e o acesso à assessoria jurídica que pode ter, para torná-lo extremamente garantista. Não é? Mas no fundo o que isso prova é que não é tanto um garantismo filosófico. Não. É um garantismo que depende muito dos recursos. Portanto, é um garantismo processual muito dependente dos recursos que estão disponíveis. Ou seja, é um efeito indesejado em parte, não é? Exatamente. Sim. Ou seja, quer dizer, nós temos de facto uma tradição de direito garantista, mas há aqui grande parte do fenómeno que não vem dessa tradição, vem simplesmente de um sistema
que permite, bem, isto também não é exclusivo, obviamente, do sistema de justiça, não é? Mas que permite que quem tem dinheiro, quem no fundo é este binómio, não é? Entre conhecê-lo bem ou no fundo, resumindo, poder pagar a quem o conhece bem, mas a própria discussão pública, nós refletimos isso, porque quer dizer, quando nós estamos a falar de crimes que não são colorinho branco, e tivemos várias experiências nas últimas semanas, não quero datar muito o nosso podcast, mas tivemos várias experiências, desde a questão da Igreja Católica até aos casos que têm andado na berra, infelizmente, da mãe que matou a criança. Nesses casos, eles são discutidos e na comunicação social eles são revistos e não há presunção de inocência. Ou seja, a mãe matou a criança, ninguém diz a mãe alegadamente matou a criança. Os padres são pedófilos, não são alegadamente pedófilos. Assim que nós entramos na corrupção política e nos crimes de colorinho branco, passamos ao alegadamente. O próprio uso coloquial da presunção de inocência, ele próprio reflete as duas dimensões, que é, quando é uma dimensão em que não há grandes recursos económicos, isto já está visto, toda a gente fala como se a questão estivesse arrumada. Quando estamos no outro lado, de repente toda a gente lembra-se da presunção de inocência e não podemos dizer porque há presunção de inocência. Ora, a presunção de inocência... Eu tinha reparado nisso, mas é capaz de ter verdade. Estás a dizer na própria comunicação social e nos comentadores. Exatamente. Porquê? Porque a presunção de inocência, de repente, só é um instrumento naquilo que é a litigância white collar ou de corrupção. Nos outros, que tecnicamente há, porque obviamente juridicamente todos têm presunção de inocência, mas na linguagem coloquial nós não estamos muito preocupados nessa presunção de inocência naquela matéria. Bem, sendo benevolente com essa tendência, não terá também que ver com o facto de num caso ser muito mais evidente do que no outro, ou seja, num crime físico é um crime, quer dizer, alguém que mata alguém matou, pode não ter sido aquela pessoa, não é? Mas repare, isso depois tem a ver com a questão... colorinho branco é uma Exato. Coisa mais cinzenta, não é? Obviamente, mas aqui a questão que está em causa é o facto de nós depois termos uma definição de presunção de inocência absolutamente absurda, porque é ter transitado em julgado, literalmente transitado em julgado, quando em qualquer outro país de Estado de Direito, essa presunção de inocência altera-se drasticamente assim que o Tribunal de Primeira Instância tomar uma decisão, não é? Quer dizer, e isto aqui, obviamente, lá voltamos, do ponto de vista jurídico, é um debate, agora, do ponto de vista social e político, é outro debate, e depois, evidentemente, não vamos agora entrar aqui, porque é que politicamente também entramos numa fase em que tudo o que é legal é ético, e a ética e a legalidade são a mesma coisa, mas isso tem a ver, enfim, com dinâmicas políticas que infelizmente tivemos. Não vamos agora entrar aqui nesse debate. Há bocadinho tinha deixado pendente o tema da avaliação legislativa, que é um tema interessante, porque eu acho que nunca falei disso no podcast, e na verdade é um tema que eu conheço mal, ou seja, eu não conheço bem o que acontece noutros países. Nós na União Europeia, com a Agenda de Lisboa, fez-se aquele compromisso de fazer avaliação legislativa, não é? Aquilo que se chamava, começou-se por chamar Regulatory Impact Assessment e depois passou a Impact Assessment, para dar a entender que não é só as regulatory agencies e que é também os deputados, no fundo. E que no fundo vem da tradição norte-americana, que foi introduzido pela administração Reagan e depois que a administração Clinton abriu mais, que é a introdução do Cost-Benefit Analysis, a análise de custo-benefício. Ora bem, nós somos praticamente o único país, digamos, da orla ocidental que não conseguiu implementar em 25 anos. Nós não temos qualquer tipo de avaliação. Ora, isso tem a ver com duas ou três questões. Tem a ver com, na minha opinião, há um certo falta de capital humano, obviamente, mas isso eu acho que é a menos importante, porque quando há falta de capital humano, forma-se o capital humano. De facto, só agora é que começou a haver licenciaturas de dupla licenciatura em Economia e Direito, ou Gestão e Direito, e, portanto, as pessoas de Direito não têm nada de métodos quantitativos e, portanto, isso criava um problema de que não havia capital humano, porque as pessoas não sabiam fazer, não sabiam do que se está a falar. Portanto, nós vamos 20 anos a superar isso. Mas eu acho que isso nem é a questão principal. As duas questões principais são falta de planeamento legislativo, nós não temos planeamento legislativo absolutamente nenhum, e depois não temos, de facto, nenhuma estrutura para fazer avaliação de custo-benefício a sério, porque há problema de informação. Ou seja, a própria presidência do Conselho, onde tem essas estruturas que poderiam fazer isso, tem dificuldade em ter informação para fazer análise de custo-benefício. Porquê? Porque o nosso Estado funciona como funciona e estas informações não são disponibilizadas. Depois nós fizemos coisas caricatas. A certa altura nós tínhamos aquilo que se chamava o teste simplex, porque estávamos obrigados pela União Europeia e, portanto, tinha que se fazer uma análise de impacto mínimo. Eu li muitos dos testes simplex, que, atenção, o próprio Governo não partilhava com a Assembleia da República, depois do PCP várias vezes ter pedido que isso fosse, mas era considerado quase segredo de Estado. Porquê? Porque quase todos os testes simplex eram simplesmente uma frase a dizer o benefício justifica o custo por decisão da tutela. Portanto, ou seja, não havia análise rigorosamente nenhuma, simplesmente dizer a tutela mandou.
Isso praticamente acabou por cair com a Troika, porque de facto não tinha importância absolutamente nenhuma, só que não foi substituído e, portanto, nós continuamos largamente a ter uma legislação de péssima qualidade. Mas que órgão é que é suposto fazer esta avaliação legislativa? É o Governo, a Presidência do Conselho. É o próprio Governo. Não é a Assembleia da República, porque a Assembleia da República, no panorama português, de facto não é o principal legislador na prática, muito menos quando há uma maioria absoluta sim, não é governamental. Todo não, mas não devia ser um órgão independente? Não, sim, devia ser um órgão independente, mas dentro da Presidência do Conselho, como aliás os ingleses têm, os espanhóis têm, muitos deles têm, e nós supostamente temos. No fundo, onde eu quero chegar é um órgão independente do Governo, porque tens não só o problema da cor política do Governo, como também o problema do Governo mudar, não é? E esse tipo de trabalho, por definição, tem que ser um trabalho a prazo. Mas o problema é que o que o Estado deveria ter feito é assim, é perceber, quer dizer, o que nós deveríamos ter nesta altura, por exemplo, na discussão do aeroporto, são o custo-benefício de cada uma das localizações do aeroporto e comparar. Nós não temos. É isso supostamente que agora estão a fazer. Mas aí é uma avaliação, quando se fala de avaliação legislativa, é uma avaliação. Pode ser prospectiva e retrospectiva. Pois é isso, exatamente. Pode ser prospectiva e retrospectiva. Pode ser a avaliação prospectiva no sentido, eu quero fazer determinada legislação, 4 opções e vamos ver, mas também pode ser retrospectiva, ou seja, eu fiz a legislação e idealmente... Resultou ou não resultou. Claro, sim. e idealmente, se isso fosse bem feito, quando se faz uma legislação que quer sujeitar à avaliação retrospectiva, eu devia ter indicadores, ou seja, devia ter metas razoavelmente quantificáveis para poder avaliar. O problema é que muitas das nossas leis não têm metas. E, portanto, vamos avaliar o quê? Eu não sei exatamente o que é que as leis pretendiam e, portanto, tudo isso é muito lento. Estamos muito atrás dos outros países da OCDE nessa matéria. É que se junta depois aqui uma questão que também sabemos, que é o problema do outsourcing legislativo, não é? Quer dizer que há muitas leis que já não são feitas no Governo, são feitas nas sociedades de advogados, e isso obviamente também prejudica qualquer avaliação legislativa, porque é uma contratação, um outsourcing, com um objetivo muito claro, que é dar-me uma legislação sobre este problema. A sociedade de advogados não tem qualquer incentivo em ir ela agora fazer avaliação legislativa. Pelo contrário, não é? E, enfim, isso não é um problema português, na verdade. Sim, mas deixa-me só dizer, eu gosto muito de dizer... Mas é uma coisa que é pouco falada e vai se tornando cada vez mais importante. Uma coisa que eu gosto das sociedades de advogados é que eu acho que as sociedades de advogados em Portugal fazem 3 papéis muito importantes. Fazem, obviamente, advocacia, não é? Consultoria jurídica, fazem lobbying e fazem outsourcing legislativo. Estas 3 coisas são todas muito importantes. E eu insisto no lobbying, porque eu acho que o lobbying é importante. Ao contrário das pessoas que estão sempre a dizer mal, eu acho que o lobbying tem um papel muito importante. Tem que ser transparente. Claro, o problema das sociedades de advogados é fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Se fizessem isto de forma transparente e accountable, seria completamente diferente, porque teríamos, digamos, a maximizar o retorno nessas 3 áreas. Assim como temos um sistema opaco, pouco transparente, na melhor das hipóteses, com aquilo que nós chamamos umas Chinese walls, que não se percebe muito bem, que é o 3º andar faz a legislação, o 4º andar tem os clientes e o 5º andar está a fazer o lobbying e ninguém percebe muito bem onde é que estão os conflitos de interesse, etc. Mas eu não queria ficar sem impressão de que eu acho que as sociedades de advogados não devem estar envolvidas nisto, porque eu acho que o Estado, também não vale a pena estarmos aqui agora a discutir, o Estado perdeu muita qualidade de capital humano, é normal que faça outsourcing. Porque há muitas questões que o Estado já não sabe fazer, não tem capital humano para fazer. Claro. E, portanto, não acho mal que vá para as sociedades de advogados. Agora, o problema é a falta de transparência em todo este processo. Sim, mas apesar de tudo, tu podes dizer, enfim, dadas as circunstâncias, é a melhor solução. Mas achas mau que as circunstâncias sejam estas? Ou seja, achas... Não, acho que as coisas podem ter sido acauteladas há 30 anos para não chegarmos aqui, e acho que há agora um problema, lá voltamos aqui à conversa do endógeno, que é como é que se sai daqui, porque nós estamos sempre no curto prazo, e portanto isto é a melhor solução de curto prazo, mas estamos sempre a aprofundar um problema de médio prazo, porque nós nunca estamos a resolver o problema de médio prazo. E este problema, na verdade, não é só português, há aqui um problema, enfim, vem em parte da globalização, os governos têm, quer dizer, os Estados centrais têm dificuldade em ter salários competitivos e depois têm dificuldade em ter know-how de obviamente, muitas questões complexas. Aliás, saiu há pouco tempo um livro, está-me a faltar agora os autores, mas saiu um livro sobre este problema no Reino Unido e que se passa exatamente o contrário. A única diferença é que o Reino Unido, como a advocacia está regulada de uma forma diferente da nossa, há mais transparência e é mais fácil perceber os diferentes interesses. O nosso problema aqui é que não se percebe muitas vezes quais são os interesses e como é que isto funciona. Porque, por exemplo, o grande problema da assimetria em Portugal é que nós temos lobbying. O lobbying, para funcionar bem, mesmo dentro da advocacia, nós precisaríamos que, por exemplo, um lado fizesse lobbying pelo produtor e o outro lado fizesse lobbying do consumidor.
O problema é que, em geral, em Portugal só há lobbying do lado do produtor. O consumidor não está organizado para fazer lobbying. E isso é que começa a criar os problemas de falta de transparência. Porque houvesse lobby de produtor e de consumidor, nós o que iríamos encontrar em muitas das discussões que temos em Portugal era diferentes propostas relativas. Isso, ou seja, os que são de um lobby faziam uma, outros faziam outra. Como temos um pouco no Reino Unido e nos Estados Unidos. O nosso problema é que nós temos uma espécie de cartelização do lobbying, e aí é que começam os problemas derivados dessa cartelização. Sim. E falta de transparência, no claro, fundo. Mas vem daí, não é? Quer dizer, a falta de transparência leva à cartelização e depois, enfim, com todas as consequências. Uma coisa que eu te queria perguntar, que está relacionada com isso, é como combater o corporativismo. E nós, enfim, estivemos aqui a falar do corporativismo em relação aos magistrados e ao Poder Judicial, mas na verdade isso é um problema, enfim, absolutamente. Nós estamos a ver a legislação que o Partido Socialista aprovou sobre as ordens, como está a criar uma reação extraordinariamente corporativa em profissões que supostamente são as profissões mais liberais que existem, como por exemplo a advocacia. Sim. Não, o que eu queria dizer com isto é que é um problema, enfim, que não está circunscrito aos juristas de todo, não é? E para mim é um mistério em certo sentido, porque... Enfim, por vezes diz-se que Portugal é um país ainda enfim, com o peso da família e das relações, da amizade e de meios pequenos muito grandes. E em comparação com outros países, certamente isso é verdade. Mas não é bem nesse nível que nós estamos, não é? Porque o corporativismo é algo que existe acima desta esfera. Não estamos a falar de pessoas que cresceram juntas, não é? Não estamos a falar de amigos de infância ou pessoas que andaram na escola, embora em muitos casos cruzem. Mas eu acho que isso tem a ver com a questão que nós já falámos no outro programa e que também já falaste com outras pessoas aqui, que é a questão da falta de confiança interpessoal, de social capital. E como não há confiança nas instituições e não há confiança interpessoal, tu tens de criar outras redes de confiança, não é? E eu acho que as corporações, em geral, dão essa... Certo, sim, a minha tese é muito por isso. Substituem esse papel, não é? E, aliás, eu acho que vão substituir cada vez mais, conforme, como estás a dizer, a própria estrutura familiar se vai alterando. Como as estruturas familiares se estão a alterar e, de alguma maneira, se estão a minimizar, todo esse capital tem que ser transferido para algum lado, porque as pessoas têm que ter confiança em alguém. Quer dizer, sim. Começa a ser, no fundo, de pertença, não é? Isso é um sentido de pertença. E começa a ser a corporação. E aqui a corporação no sentido de sindicato, grêmio, portanto, todo o conjunto em que a pessoa se insere e se sente... Sim, a organização, a própria o setor... E isso cria uma espécie de uma estrutura um pouco tribal, não é? Ou seja, de que a pessoa... O que é a minha tribo? A minha tribo é a minha corporação. Sim, mas que é peculiar. Ou seja, o que é peculiar é que isto não é uma coisa orgânica, não é uma agremiação, quer dizer, não é uma captura, sei lá, do poder local orgânica pelas elites da terra, por exemplo. Não, pelo contrário, isto são instituições que foram criadas, até em muitos casos top-down, mas que depois desenvolvem essa estrutura corporativa quase num certo automatismo. O que para mim por um lado é misterioso isso acontecer, é em parte misterioso, quer dizer, a minha tese no fundo é parecida com a tua, mas não estou 100%, acho que me falta um ingrediente qualquer. E por outro, quer dizer, no fundo o que interessa mais é como é que se quebra isso, não é? Independentemente de ser endógeno ou não é? Como é que se... Vamos lá ver, uma coisa é quebrar ao poder de algumas corporações e, por exemplo, a lei das ordens, no fundo, o que vem fazer é um pouco isso, na questão das ordens, não é? Porque a própria União Europeia e o OCDE, no fundo, o que vieram dizer é que nós temos um excesso de ordens e, portanto, que convinha introduzir uma variável de mais concorrência nas ordens. Mas eu acho que isso é muito localizado, enfim, é sempre polémico, como já houve na altura. E veio de fora, não é? E como já houve na altura, fizemos reformas nos notários, as pessoas já estão esquecidas que já houve reformas de várias questões que foram sempre criando estas polémicas. Agora, eu acho que no sentido mais social não vejo muito bem como é que isto se altera, porque eu acho que há um problema de estrutura da própria economia e da própria sociedade portuguesa, e isto vai de encontro a outra tese que nós aqui também conversámos, que é o problema da economia rentista e das elites extrativas. Quer dizer, porque quando tu vives numa sociedade com elites extrativas, qual é o teu objetivo na vida? Fazer parte das elites extrativas, porque se não és parte das elites extrativas, fazes parte das pessoas a quem são extraídos recursos. Qual é a forma de ter acesso às elites extrativas? Através de corporações. E, portanto, eu acho que isto tudo se retroalimenta entre a estrutura das elites extrativas e o teu acesso, não é? Mas é que estás a tocar exatamente no ponto onde eu queria chegar, que é, nós falamos no outro episódio de elites extrativas, e quem ouça falar em elites extrativas parece que estamos a falar de uma espécie de aristocracia, que já foi, mas na verdade já não é. Ou seja, nós somos de facto um país com desigualdade de oportunidades e, quer dizer, há pessoas que pelo meio social não têm hipótese de chegar aí. Exatamente. Mas, quer dizer, desde pelo menos o Salazar, que temos pessoas de todos os meios, ou quase, a ascender. O que nós temos é uma forma de oligarquia mitigada, não é? Por isso é que elas são extrativas. E é uma espécie de oligarquia de cooptação. Exato. Nós temos um sistema em que as elites não são competitivas, mas cooptadas. É um bocadinho como o nosso Tribunal Constitucional. Quem lá está escolhe quem entra a seguir. Nós temos um pouco esse sistema. Esse sistema tem um problema que só é sustentável
se a esmagadora maioria das pessoas achar que tem alguma oportunidade de obter algum payoff, porque senão, quer dizer, senão temos um 25 de Abril, ou um 28 de Maio, ou um 5 de Outubro, quer dizer, certa altura se a maioria percebe. Bem, para isso é que eu acho que é o papel das corporações, porque no fundo as corporações o que fazem é organizar os interesses de tal forma a dizer há alguma capacidade de seres parte desta economia extrativa. Tens é que estar numa corporação. Se estás fora de qualquer corporação, não tens isto. E eu acho que outra questão muito desafiante que nós não falámos da última vez, porque eu acho que isto se tem vindo a desenvolver, é que, além das corporações, só há outra estrutura em Portugal, na minha opinião, neste momento, que é um elevador social. E que não são nem as empresas, nem as Forças Armadas que já foram, nem a Igreja Católica, mas são os partidos políticos. Na verdade, o maior elevador social neste momento em Portugal são os partidos políticos. Porque quem não nasceu em Berço de Ouro e quem não faz parte da oligarquia, qual é a única hipótese? E não nasceu no centro. Para onde é que pode tentar subir? Através dos partidos políticos. No fundo, o Jobs for the Boys, que tem um sentido perverso, como todos já sabemos, no fundo também tem um outro lado, que é o lado do elevador social. Porque, na verdade, o Jobs for the Boys abre a hipótese de quem quer ser boy tem ali alguma oportunidade. E eu não sei, de facto, neste momento, se isso não se vai complicar ainda mais, não é? Quer dizer, porque se de facto os partidos são o elevador social, isso significa que só vai agravar a partidarização, que já é muito grande, na minha opinião, mas de toda a sociedade civil e de tudo o que existe em Portugal. Porque realmente não se vê outro grande mecanismo de elevação social. São as corporações e os partidos políticos. Se fora disto, não se vê muito bem que outras instituições é que permitem essa elevação social. Sim, e no fundo tens um desafio duplo, porque tens que mitigar o corporativismo não perdendo o pouco elevador social que já tens. Claro. Ou seja, idealmente até aumentando. Mas isso lá vem a questão das endogeneidades, porque é que o nosso elevador social é perverso e não é um elevador social, enfim, como nas democracias liberais, que deveria ser um elevador social que vem, fundamentalmente, do capital humano, do mercado de trabalho, etc, etc. Mas de facto não foi isso que não interessa agora porquê, mas de facto nós estamos numas circunstâncias em que é muito complicado ver como é que se pode sair desta estrutura. E tu, enfim, para terminar de maneira mais ou menos otimista, o que é que tu achas que se podia fazer? Quer dizer, olhando, enfim, nestas coisas é sempre, em vez de reinventar a roda, é sempre bom olhar para outros países, não é? O que é que... Eu acho que há questões que nós podemos melhorar porque ainda não estamos na nossa fronteira de possibilidades. E, portanto, melhorias de gestão, melhorias da alocação de recursos, melhorias da formação de capital humano, mesmo em questões que parecem complicadíssimas neste momento, como o combate aos crimes fiscais e declínio branco, eu acho que há possibilidades ainda de fazer muita coisa positiva. Novamente, a primeira derivada é francamente positiva, o nosso problema é a segunda derivada e, portanto, há condições para melhorar essa segunda derivada. Em questões de contexto, acho que é muito mais complicado, porque nós estamos novamente num ciclo em que estamos uma espécie de país adiado. E o problema do país adiado, que é uma conversa que nós temos praticamente desde os anos 50, em que estamos sempre no país adiado, é que não se percebe muito bem o que é que nós estamos à espera. Nós estamos sempre à espera de qualquer coisa. E eu acho que o problema é que quando a economia desafoga um pouco, como foi o período, digamos, 2016 a 2020, cria-se uma sensação de bem-estar que vem do consumo, e há uma sensação de desafogo. Quando o país volta a estar com problemas económicos, volta a estar muito deprimido, como está neste momento, e, de facto, reforçam-se esses aspectos corporativos, não é? Porque, mais uma vez, quando as coisas não estão a correr bem, onde é que nos podemos identificar? Na corporação. E, portanto, eu acho que nós vivemos um momento de alta tensão, que não vejo muita saída fácil. Acho que, por exemplo, em relação a esta questão, neste momento, quando nós estamos a gravar este programa, dos advogados, dos médicos, enfim, da lei das ordens, acho que vai ser como aos notários, vai haver muita luta, muita gente a chorar, muita berraria, mas depois a coisa passa. Mas também não acho que isto vai resolver muita coisa, porque o contexto é o que é, e nesse sentido, talvez para terminar, eu gosto sempre de dizer, acho que temos que sacar muita responsabilidade aos magistrados, muitas coisas, mas não podemos só sacar responsabilidade aos magistrados do que está a acontecer, como temos que sacar muita responsabilidade aos políticos, mas não podemos sempre estar a dizer que a culpa é dos políticos e que os políticos são uma espécie de marcianos que não sabem como é que estão ali, porque eles refletem a sociedade, como os magistrados refletem a sociedade, todos refletem a sociedade, claro. nas suas virtudes e nos seus defeitos. Sim, o sistema, ambos emergem da sociedade, mesmo que indiretamente são um reflexo. Mas tentando de alguma forma imaginar soluções, tu achas que o que nos impede de fazer algumas reformas é falta de coragem política, falta de imaginação? Nós falta-nos imaginação e falta-nos consistência, porque o problema é que muitas das reformas... Falta de capacidade de planeamento a prazo? Sim, exatamente. Nós precisamos de planeamento a prazo. E isso exige compromissos que, infelizmente, nosso sistema político-partidário, como aliás falámos disso no outro programa, transformou-se num sistema de soma nula
E isso complica muito este tipo de pactos de médio e longo prazo. Não é? E é porque, fundamentalmente, as lideranças partidárias estão preocupadas com o seu horizonte de liderança, nem sequer estão preocupados com o futuro do próprio partido. E, portanto, os partidos, eles próprios, são umas instituições cheias de fluidez e que elas próprias não existem para além das lideranças partidárias do momento. E, claro, quando se fazem determinado tipo de reformas a 10, 20 anos, é óbvio que os partidos têm que aceitar que os benefícios, se calhar, vão ser do outro partido e que os custos podem ter que ser pagos mais por um partido do que por outro. Isto faz parte, não é? Quer dizer, todos sabemos que o SPD hoje, na Alemanha, continua-se a dizer que está a pagar o custo da reforma que fez da Segurança Social há 25 anos, ganhou as eleições, estas últimas, ao fim de 25 anos, mas parece que já está outra vez afundado nas sondagens. Quer dizer, porque os partidos têm... Acontece. Mas a questão para mim, a grande questão é que condições é que é preciso haver para que isso aconteça, ou seja, para que decisores políticos tomem essa decisão, aparentemente contra o próprio interesse de... Não, tem que haver uma sociedade civil e tem que tomar haver... decisões a prazo, não é? Tem que haver um eleitorado mais exigente. Eu acho que o nosso eleitorado também não é muito exigente, não é? Quer dizer, o nosso eleitorado... E volto outra vez, o nosso eleitorado, não estou a dizer que as decisões não são racionais. O nosso eleitorado é um eleitorado que valoriza muito mais o consumo de curto prazo do que o investimento a médio prazo. Mais uma vez, claro, completamente racional numa economia extrativa. Sim, porque não confia, não é? Claro, obviamente. Como não confia, claro, consume já do que me estarem... E tudo isto se retroalimenta novamente. O facto de ser extrativo significa que eu, como eleitor racional, quero consumo no curto prazo, porque eu não sei. Estão-me ali a dizer que se eu não consumir agora para investir para amanhã, eu não sei se amanhã me vão dar alguma coisa. E essa é que é a grande questão, que eu penso que vai ser o grande desafio nos nossos 10, 15 anos, que é como é que se reconstrói confiança nas instituições. Porque nós, ciclicamente, fizemos isso na nossa história através de revoluções, não é? Portanto, faz-se uma revolução, tira-se as instituições anteriores, vem uma nova geração, como dizia o Fernando Lopes, levanta-se uma nova geração e temos aquela esperança toda e, portanto, reconstitui-se ali a confiança nas instituições pontualmente, porque depois começa a degradar-se também. O problema é que nós estamos num contexto histórico muito diferente, em que não podemos ter pronunciamentos militares, nem revoluções populares, e, portanto, como é que se vai fazer dentro deste contexto essa renovação das instituições? E eu acho que está a ser uma transição muito complicada, não é? Eu acho que nós estamos nesta transição, aliás, já tínhamos falado no último programa, desde a Troika. Ou seja, a própria Troika já é ela parte dessa transição, não é? E vamos 10 anos e não conseguimos perceber como é que isto vai conseguir sair deste bloqueio. E não achas, difícil, sendo um pouco mais otimista, não achas que, apesar de tudo, a sociedade civil tem se tornado mais ativa? Eu acho que sim, e volto a dizer, eu acho que nós vamos sair deste bloqueio. E nós vamos sair deste bloqueio. O que nós não estamos a ver é como. Sim, eu digo isto porque há sinais positivos, quer dizer, há uma série de iniciativas interessantes vindas da sociedade civil. Obviamente, assim, se nós olharmos há 10 anos, por exemplo, o consenso que se conseguiu e a exigência que nós temos neste momento em grande parte da opinião pública sobre a corrupção não existia há 15 anos, não é? Quer dizer, eu acho que, francamente, muitas das coisas que aconteceram durante o governo de José Sócrates, hoje muito dificilmente aconteceriam. Exatamente, sim. Porque, apesar de haver claques e tudo isso, as coisas terão sido mais exigentes. E coisas que hoje deram nas vistas, por exemplo, no governo atual, que aconteceram nos governos de Cavaco há tempo a favor. E o próprio papel de Ricardo Salgado hoje seria completamente diferente. Não estou a dizer que Ricardo Salgado não pudesse fazer outro tipo de spinning, mas quer dizer, as coisas evoluíram. Agora, voltamos à mesma coisa, me digo. O meu problema nunca é a primeira derivada, o meu problema é a segunda derivada, ou seja, ele não está a evoluir à velocidade que eu gostaria. Agora, a primeira derivada ser positiva, acho que deve nos dar otimismo, quer dizer, não vale a pena estarmos a pensar, quer dizer, quando há pessoas que dizem isto está pior do que há 20 anos, ou está pior ou está pior no tempo de Salazar, não é verdade. Quer dizer, isso francamente, há mais corrupção hoje do que havia no tempo de Salazar. Isso francamente não é verdade, quer dizer, isso não corresponde à verdade. Quer dizer, nós de facto fizemos uma evolução muito positiva. O problema é não tão positiva quanto poderíamos e quanto deveríamos fazer. E não é claro, neste momento, dadas as nossas condições, como é que isso se pode fazer de forma mais rápida. Boa maneira de terminar. Nuno, obrigado. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade.